Um jovem rapaz chamado Liam era um trabalhador cansado e solitário, mas acaba sendo levado para outro mundo com poderes mágicos infinitos. O protagonista era apenas um cara comum no nosso mundo, com um emprego miserável, mas um dia ele acaba cochilando no trabalho e quando ele acorda, percebe que está em um mundo totalmente diferente, com vários ricos e nobres, pessoas de alta classe e realeza. Todos estão tomando uma bebida. Então uma empregada tenta acordar ele. Ele fica totalmente confuso com isso e se pergunta se está sonhando. E a empregada fica dizendo que ele deve cumprimentar os convidados nessa festa. Liam decide se olhar no espelho para entender melhor o que está acontecendo, mas ele fica chocado ao ver o reflexo de um garoto olhando para ele. A empregada fica um pouco preocupada com seu jovem mestre agindo de um jeito estranho. E quando seu pai caminha em sua direção, dizendo para ele se recompor e ficar posturado como um verdadeiro nobre, o rapaz fica totalmente surpreso, sem entender nada. Mas aos poucos acaba percebendo que foi realmente enviado para um mundo diferente, onde ele é o quinto filho de uma família nobre. E essa festa que está acontecendo agora é para o nascimento de sua irmã. É explicado que todos os 4 irmãos mais velhos são garotos. E depois ele decidiu dormir para esquecer tudo isso, esperando que ele fosse acordar de volta no mundo real. Mas isso não aconteceu, pois ele ainda continua preso nesse corpo de moleque. Ele decide ir até a sacada, onde a empregada diz que todas as terras à sua frente pertencem à sua família. O garoto não consegue acreditar em toda a riqueza de sua casa e se pergunta o quão ricos eles realmente são. Enquanto isso, a empregada olha confusa e mais tarde ele se encontra com seu irmão mais velho, chamado Bruno, que é o 4º filho da família. Ele já começa falando sobre o planejamento de casar sua irmãzinha com a família real para garantir o seu próprio futuro. Ele explica que seu pai e também irmão mais velho estão atualmente tentando servir a nação de algum jeito, já que de acordo com as leis desse país, toda família nobre precisa fazer alguma coisa que sirva à nação. Caso contrário, eles perderão seus status altos. E, infelizmente, seu pai ainda não fez nada de importante, embora esteja na 3ª geração da família, o que significa que se eles não fizerem nada, serão removidos de seus status de nobreza e se tornarão plebeus. Bruno também conta a ele que seu irmão mais velho, Albrecht, está desesperadamente tentando achar uma solução para o problema deles, o que torna seu trabalho de impressionar o rei ainda mais desafiador. Antes que eles possam continuar falando, seu professor de magia entra na sala com um livro nas mãos. O garoto Liam fica muito animado com a ideia de aprender magia, mas Bruno diz a ele para se acalmar, já que apenas algumas pessoas especiais conseguem fazer magia. Nosso garoto Liam não dá nenhuma atenção para o que seu irmão está dizendo, e do nada ele corre para fora e pede a empregada para mostrar a ele a biblioteca, e lá dentro ele encontra um monte de livros sobre magia. Então ele escolhe um aleatório, ele começa a ler o livro e tenta um feitiço de fogo básico, que para sua surpresa, ele consegue fazer um pequeno foguinho em cima de seu dedo. Nisso, a empregada fica parabenizando ele por seu primeiro feitiço. Ele rapidamente vai encontrar seu pai em seu escritório e pergunta se pode pegar os livros da biblioteca, mas o pai de Liam não se importa nem um pouco com seu 5º filho idiota. Ele diz a ele para fazer o que bem quiser. Liam fica um pouquinho incomodado por ter sido ignorado, mas mesmo assim pega todos os livros que ele precisa. Ele começa a praticar magia todo santo dia em seu próprio quarto e lentamente começa a melhorar. Ele começa a aprender magia que é um pouco mais complexa e depois de um mês ele chega a um ponto que é capaz de realizar magia de chamas e até magia sem nem sequer olhar um grimório. Bruno fica realmente impressionado com tudo isso, já que até mesmo as pessoas que conseguem aprender magia levam pelo menos um ano inteiro para lançar feitiços mais simples sem um grimório de magia. Ele pega o livro de magia e tenta lançar um feitiço sozinho, mas já que ele não é o protagonista da história, ele não consegue nem lançar a magia mais simples e fácil de todas, mesmo tendo a ajuda de um grimório. Bruno entrega o livro para Liam, falando que ele pode fazer grandes coisas com magia e avançar na sociedade. O garoto Liam não se importa nem um pouco em subir de status e volta para a biblioteca para pegar o grimório de feitiços de gelo. Em seguida, enquanto ele estava caminhando para seu quarto, ele acaba sendo parado por seu pai, que exige saber se ele aprendeu a usar magia. O garoto fica um pouquinho tímido porque seu pai sempre está com essa cara de estressado e faz um pouco de magia de gelo no livro. E o pai de Liam não parece muito impressionado com isso e pergunta se esse pequeno feitiço é tudo que ele consegue fazer. Mas o rapaz decide mostrar para seu pai ignorante os verdadeiros limites da sua capacidade e lança o feitiço Lâmina de Chamas sem a ajuda de um livro. E dessa vez, o velhote fica impressionado. Ele imediatamente fica feliz e diz a Liam para pegar quantos livros de magia ele quiser. E antes de sair, Liam parece feliz e vermelhinho depois de ter sido elogiado por seu pai. Mas no caminho para a floresta, ele acaba encontrando um homem de jaqueta branca, que pergunta se ele é da família nobre Hamilton. Liam diz a ele que ele é o 5º filho, e quando o homem pergunta se ele está aqui para capturá-lo, o garoto não tem ideia do que esse cara estranho está falando, e tentando ignorar esse esquisitão, ele vai embora. No entanto, o homem desconhecido manda ele esperar, dizendo que pode apresentar a ele um jeito incrível de fazer magia. O garoto na mesma hora fica interessado, e o cara de repente utiliza todos os 5 diferentes tipos de magia elementais. Imediatamente Liam fica chocado com isso, e tão impressionado que até implora o homem para ensiná-lo. E o cara estranho concorda e diz a Liam para desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo no chão, para ter certeza de que ele pode se concentrar em mais de uma coisa difícil ao mesmo tempo. Depois desse teste, ele conta para Liam o truque para realizar essa magia, e para sua surpresa, Liam consegue utilizar a magia Bola de Fogo e também a magia Lâmina de Chamas
ao mesmo tempo, e o homem misterioso fica chocado, já que essa habilidade só pode ser realizada por 1 em 1 milhão de pessoas, e ele só queria apenas mostrar sua habilidade para esse pequeno rapaz. O garoto Liam, então, tenta utilizar 3 magias diferentes de uma vez, e mesmo que ele quase consiga ter sucesso, sua resistência está muito baixa, e seus poderes mágicos se desativam. O homem diz a ele para não se preocupar com isso, pois ele vai melhorar lentamente e mostra que seu limite atual é 13 feitiços de uma vez, mas ele está mirando em fazer 16 feitiços de uma vez. Liam fica impressionado com isso, então um cara desconhecido decidiu entregar para ele um anel mágico que contém 1 tonelada de conhecimentos de livros de magia. O garoto fica animado com isso e tenta lançar um feitiço de magia de vento que funciona perfeitamente, mas quando ele se vira para agradecer o homem, ele desaparece do nada, e de repente a empregada vem até Liam, perguntando se ele está bem, já que ouviram falar que um homem misterioso foi visto no terreno da casa. O garoto fica mentindo, falando que estava sozinho, então a empregada entrega a ele um novo livro de magia, e diz ao rapaz para ter cuidado antes de sair por aí sozinho. Liam se pergunta o que foi aquilo, quando de repente o homem reaparece, falando que ele simplesmente se tornou invisível. Ele então olha para o livro e diz a Liam para tentar lançar um feitiço enquanto usa o anel mágico. O garoto segue suas ordens e invoca uma salamandra de fogo, que na mesma hora é sugada para o anel. Liam percebe que pode guardar qualquer feitiço que quiser nesse anel, então ele começa a invocar o máximo de criaturas mágicas possíveis, antes de guardá-las em seu anel. Ele se vira para agradecer ao homem, mas ele desaparece novamente, dessa vez com um bilhete, dizendo para ele ficar de boca fechada sobre o que aprendeu. Um mês inteiro se passou após esse encontro, e Liam começa a controlar melhor essa magia, criando carvão com a ajuda de seus espíritos mágicos, e também com alguns cristais de mana. Bruno acaba encontrando ele na floresta, e verifica as coisas que ele fez, e conta que essas habilidades farão dele uma pessoa rica e independente. Depois disso, ele conta com muito orgulho que vai se casar com uma moça de uma família nobre de baixa patente, mas mesmo sendo um pouquinho mais pobres, ele ainda vai ter mais independência e liberdade. Liam fica feliz em escutar isso, mas Bruno diz a ele que também deveria começar a procurar jeitos de obter independência. E ele explica que antes de Liam nascer, seu pai realmente queria uma filha para se casar com a família real, mas seus planos falharam, pois Liam nasceu garoto, e no desespero, seu pai juntou mais de 1000 soldados e lançou um ataque ao dragão das colinas, mas mesmo tendo conseguido selar o monstro, ele acabou perdendo 90% de seus soldados. Bruno afirma que embora seu irmão mais velho, Albert, e seu pai estejam tentando desesperadamente de tudo, ele realmente pensa que a família Hamilton acabou, e Liam deve garantir seu próprio futuro sozinho. Nosso garoto agradece pelo conselho e vai para a cidade para vender suas coisas e ganhar algum dinheiro. Depois de conseguir um bom negócio, ele decide almoçar em uma loja de macarrão na cidade, quando de repente tem uma ideia e corre de volta para sua casa. Ele entra na cozinha e entrega aos seus servos um pacote de macarrão instantâneo e diz a eles para experimentarem. Os servos ficam impressionados com essa nova criação deliciosa, enquanto o nosso rapaz apenas começa a pensar em como ele pode transformar esse mundo inteiro em uma fonte de dinheiro. Ele imediatamente corre para vender o macarrão instantâneo nas lojas locais, mas eles se recusam a comprar seu produto, já que seu irmão mais velho, Albert, não está permitindo que o garoto tenha liberdade para vender suas próprias coisas. Nosso rapaz vai embora estando um pouquinho triste, enquanto Albert sai lá de trás estando bravo com Liam, por ser tão bom e talentoso em magia. Por outro lado, Liam se pergunta o que ele poderia fazer agora, e decide tentar algo. Ele aprendeu recentemente um feitiço chamado Caixa de Armazenamento, que pode guardar 1 tonelada de coisas dentro, e também pode teletransportá-las para outro lugar. O garoto decidiu usar sua magia de um jeito genial, e cria um clone de si mesmo, que ele envia para um reino diferente, não controlado pela família Hamilton. O clone acaba vendendo tudo, e coloca todo o dinheiro de volta na caixa de armazenamento, que Liam pode facilmente retirar à vontade. E dessa forma, Liam fez uma grande quantidade de dinheiro nesse novo mundo. Alguns dias se passam, enquanto Liam continua praticando contra seu clone, e fica ainda mais forte do que antes. De repente, durante um dia, Albert se aproxima dele, e afirma que tem ouvido muitas coisas boas sobre ele, e pergunta o que ele quer ser quando crescer e ficar mais velho. Liam, na mesma hora, fica em alerta, pois sabe muito bem que Albert está pensando que Liam está tentando se tornar o próximo chefe da família, no lugar dele. Então ele simplesmente diz que quer apenas achar um emprego e ganhar uns trocados. Essa resposta parece ter deixado Albert satisfeito, e em seguida, ele disse a Liam que vai apresentá-lo à Guilda dos Caçadores, e o garoto fica muito feliz com isso, já que ele pode se tornar um aventureiro dessa forma, e pode até ser interessante o trabalho de caçar monstros. E no dia seguinte, ele visita a Guilda dos Caçadores, onde todos os aventureiros começam a zombar dele por ser um moleque metido a riquinho, mas o nosso garoto se mantém posturado e segue em frente até o balcão. Ele chega até o mestre da guilda, e o homem diz a ele que mesmo sendo um nobre, ele só vai poder aceitar os trabalhos da posição de rank que ele começar, e pede a Liam para mostrar o quão forte ele é, e isso vai ser atacando ele mesmo. O chefe da guilda claramente tá duvidando bastante da força de Liam, então o rapaz decide pegar leve com ele, e atira algumas bolas de fogo de baixo nível ao redor dele. Isso impressiona todas as pessoas na guilda, incluindo o próprio mestre da guilda, que diz que com suas habilidades, Liam poderia facilmente se tornar um aventureiro de classificação B.
Em seguida, nosso protagonista sai da guilda de caçadores com um novo distintivo brilhante, enquanto se pergunta o quão fortes os aventureiros ranqueados realmente são. Enquanto ele tá caminhando, ele acaba sendo parado por uma garota chamada Asuna, que pergunta se ele realmente é um filho da família Hamilton e se ela pode se juntar à sua equipe. O rapaz rapidamente concorda em ter uma linda garota em seu grupo. Então, em seguida, eles vão para a floresta para sua primeira missão. No momento em que eles entram na floresta profunda, eles rapidamente ficam cara a cara com uma criatura lobo gigante. A garota Asuna decide entrar em ação e pega suas espadas quando, de repente, um bando de outros lobos também aparece dos arbustos, cercando eles completamente. Ela fica preocupada, mas o garoto Liam diz ela para se acalmar e mostra suas invocações mágicas que os lobos ficam mordendo. Os cogumelos começam a inchar como se fosse uma bexiga, até chegar no ponto em que deixa todos os lobos nocauteados. Após isso, a garota Asuna finaliza as criaturas, encerrando assim a sua primeira missão. Eles trazem de volta uma gigantesca quantia de 42 lobos derrotados, e simplesmente impressionando todo mundo, incluindo o mestre da guilda, que rapidamente contrata eles para um trabalho. Os dois logo partem para a próxima tarefa, que é derrotar um monstro que está bloqueando uma importante rota de comércio. A garota Asuna está muito feliz, mas também assustada, já que esses monstros são diferentes das feras normais, pois tem uma pedra mágica dentro deles, o que dá a eles imenso poder e habilidades únicas. O jovem rapaz Liam, no entanto, ainda está otimista e confiante, mas a confiança dele acaba rápido, quando ele finalmente encontra uma lagarta que tem um corpo praticamente feito de metal, tornando todos os seus ataques inúteis. Nem ataques físicos nem mágicos parecem funcionar nesse monstro gigante, mas quando Liam tem uma ideia, ele decide tentar novamente. Ele manda Asuna agir como se fosse uma isca, e assim que o monstro está em posição, ele ativa sua caixa de itens e cria uma gigantesca pedra, matando a lagarta instantaneamente. Eles então voltam para a cidade, e trazendo não apenas uma, mas duas lagartas mortas. O mestre da guilda fica chocado, mas Liam diz que simplesmente utilizou sua habilidade busca de inimigos para achar a outra também. O mestre da guilda fica impressionado e acaba dando a eles um bônus gigantesco. E alguns dias depois, o irmão do protagonista, chamado Albrecht, e também o seu pai, chegam na cidade para esperar por uma pessoa de alto escalão. O homem importante sai de sua carruagem em direção ao pai de Liam, mas dá uma rápida olhada em Liam também. O garoto se sente um pouquinho em dúvida, e seus sentimentos mudam quando ele é simplesmente chamado pelo homem, que pergunta como é que ele conseguiu o anel que ele tem. Acontece que aquele homem misterioso de antes que ensinou magia avançada para Liam era simplesmente um mago altamente qualificado, chamado Raymond, que esse velhote aqui conhecia há muito tempo. O velhote dá risada, então diz a Liam para atacar seu servo com o máximo de poder que ele tem. Ele conta que quer verificar sua força. O mordomo vai para o canto e levanta uma barreira, enquanto Liam carrega 11 ataques de uma vez, e acerta o mordomo com uma saraivada de bolas de fogo, quebrando sua barreira e acertando ele. O velhote, no entanto, simplesmente dá risada disso, falando que Liam já é forte o suficiente para quebrar na porrada um monte de gente por aí, e pergunta ao rapaz o que ele quer fazer quando crescer. E quando Liam conta que quer ser independente, o velho rapidamente decide torná-lo um cavaleiro, para que ele possa ganhar sua independência. E depois, em outro dia, enquanto Liam estava praticando sua magia de caixa de itens, ele acabou encontrando uma carta que era de Raymond, e disse que ele queria dar a Liam um presente de formatura. Ele conta que colocou 100 quilos de ouro no lago, que ele acabou de esvaziar, e que também Liam precisa achar um jeito de resolver o enigma. O garoto quebra a cabeça pensando por um tempo, percebendo que seu mestre acabou criando uma grande charada. Então ele teve uma ideia e ordena que a caixa libere todo o pó de ouro, que acaba sendo a resposta correta, que era desapegar de algo valioso e não ser o riquinho mimado. Em seguida, uma porta secreta se abre debaixo dele, levando até uma masmorra, onde ele encontra um livro de magia muito antigo, e uma carta está dizendo que Raymond nunca foi capaz de usá-lo, então ele está passando para Liam na esperança de que ele possa descobrir o segredo. O garoto fica muito feliz com isso, e começa a praticar os feitiços mágicos de outro mundo, mas mesmo depois de tentar várias vezes, ele continua falhando. Muitos dias se passam, quando Liam finalmente consegue produzir um feitiço mágico do livro, chamado Portal de Outro Mundo. Isso cria uma porta mágica que leva ele a uma dimensão diferente, onde ele pode se esconder ou colocar qualquer coisa que ele queira. Ele percebe que esse feitiço aqui pode ter infinitas possibilidades, então ele continua praticando muito felizinho. Mas um mês inteiro se passa, quando durante uma de suas aventuras, enquanto estava lutando contra um monstro sapo, todos os ataques de Liam eram inúteis, pois o sapo decide se autodestruir, e percebendo que não tinha saída, ele rapidamente invoca o portão dimensional, e utilizando ele, ele se esconde ao lado da garota Asuna, enquanto o sapão destrói tudo ao redor dele. Asuna percebe que teria morrido se não fosse pela magia única de Liam. Depois disso, ela começa a duvidar de sua própria força. Eles logo recuperam a pedra mágica e voltam para a guilda, onde mais uma vez o mestre da guilda fica chocado, não acreditando na força absurda desse moleque, pois essa missão era classificada como quase impossível. E percebendo que Asuna está duvidando de suas habilidades, o chefe da guilda dá a ideia de que ela faça um contrato com Liam como seu familiar, que é basicamente como se tornar um servo. Isso vai ajudá-la a ganhar níveis e poder muito mais rápido. E Asuna, sendo uma aventureira faminta por poder, concorda na mesma hora. E logo o chefe da guilda lança um feitiço que prende os dois em um contrato, o que acaba
acaba sendo muito interessante para ela, pois ela ganha uma habilidade única que a torna mais rápida do que a luz. Percebendo isso, Asuna decide levar Lian até sua amiga chamada Jodie, que também era uma aventureira veterana, e ela decide também fazer um contrato com Lian. E para surpresa de todo mundo, até ela acaba adquirindo uma habilidade única que ajuda a curar qualquer ferida com sua comida. Como por exemplo, é só comer um sanduíche que você fica 100% de novo. Isso é basicamente um milagre para todo mundo que está vendo. Mas logo toda a informação sobre isso se espalha por todo o reino. Vários dias depois, o velhote convida Lian para um chá e afirma que a princesa Scarlet de seu reino está muito interessada em ver seus escravos se apresentarem para ela. Mas o garoto Lian se recusa, falando que suas amigas não são palhaços de circo. Isso deixa o velhote sem acreditar. E assim que o nosso garoto sai, pouco tempo depois, o velhote educadamente se desculpa, pois sem que o protagonista soubesse, a princesa estava disfarçada de empregada. E ela conta que ter visto esse moleque desafiar a ordem de uma princesa a deixa ainda mais interessada nele. E logo no dia seguinte, ele é convocado para conhecer a princesa Scarlet, que rapidamente impressiona ele com sua beleza e com uma personalidade grossa. Assim que ele termina de cumprimentá-la, ela pede que ele se sente em uma cadeira. Então diz a ele para explicar a história de como ele derrotou as lagartas e os sapos gigantes. O garoto Lian fica aliviado porque esse é um pedido fácil que ele pode fazer. É só sentar que lá vem a história. E a princesa está realmente impressionada, já que ele realmente conseguiu derrotar monstros tão poderosos sem nem mesmo conhecer magias de alto nível. O garoto de repente sente um pequeno desconforto quando ela fala sobre magias de alto nível. Então Scarlet decide perguntar sobre seu contrato de magia. E ela pergunta se ele pode mostrá-lo a ela. E o garoto Lian diz que não vai obedecer igual um cachorrinho, só porque ela faz parte da realeza. E ele recusa o pedido de Scarlet, dizendo que seus amigos não são artistas de circo. E Scarlet de repente dá risada, dizendo que Lian é de fato um cara divertido que a entreteve 2 vezes. Ela conta que ele será recompensado por isso, e rapidamente concede a ele o título de barão. O garoto fica chocado, porque ele sabe muito bem que não fez nada demais para ganhar essa promoção. Mas então a princesa Scarlet diz que já que ele a fez rir 2 vezes, isso já é uma conquista grande o suficiente. E ela também dá um livro de feitiços sobre magia de contrato familiar. Lian fica realmente emocionado ao receber o presente. E depois, durante a tarde, quando ele vai para a floresta para aprender um pouquinho mais sobre a magia do livro, Bruno vai até lá para visitá-lo e dá alguns presentinhos para parabenizá-lo por ele ter se tornado um nobre. E então diz que Albert deve estar se revirando de raiva agora, porque meio que sem querer, ele acabou ajudando Lian a conseguir o título mais alto que seu pai. Nosso protagonista diz ao irmão Bruno que ele ainda é um barão, que é uma posição inferior à de seu pai. Mas Bruno conta que os nobres da primeira geração, que obtêm um título por meio de alguma conquista, são considerados de posição mais alta que aqueles que o receberam de seus pais. E durante a noite, enquanto Lian volta para casa, ele encontra Albert, que está fervendo de raiva e inveja. Ele zomba da cara do protagonista quando ele passa do seu lado, então jura que vai mostrar para todos que ele realmente é o melhor. E no dia seguinte, Lian se encontra com as garotas Asuna e Jodie. As duas começam a chamá-lo de mestre e pedem que ele fique mais pertinho delas. Isso deixa todos os caras idiotas da cidade com muita inveja, porque o nosso protinho aqui tá ficando com as garotas mais gatas da cidade. Então depois ele leva as garotas para caçar monstros. A garota Jodie é uma arqueira que imobiliza os lobos, enquanto Asuna rapidamente acaba com eles. Jodie fala que sua visão melhorou bastante depois do contrato, e isso realmente é maravilhoso para quem é um arqueiro. Lian decide melhorar a visão para ainda mais longe, com um feitiço de encantamento, transformando seus olhos em telescópios. Ela evolui de um arqueiro simples de médio alcance para um atirador de elite, e de todo o coração ela agradece a Lian por isso. E logo eles voltam para a guilda e descobrem que todo mundo tá com pressa. Eles perguntam ao homem o que está acontecendo, e ele responde que o idiota do Albert cometeu um erro gravíssimo. Ele removeu o selo do poderoso monstro selado em seu território, e muitas pessoas ficaram gravemente feridas por causa dessa burrice. O garoto Lian rapidamente percebeu que Albert tomou essa decisão idiota porque estava com muitos ciúmes e inveja dele, e ele corre para as montanhas onde ele vê dezenas de soldados caídos e feridos, e até mesmo Albert está em uma maca. E assim que ele percebe que Lian está aqui, Albert agarra a gola de sua camisa e diz que ele nunca vai aceitar perder para um moleque patético igual a ele. Mas então o chefe da guilda coloca ele para dormir, porque ele não quer mais ouvir outra palavra que saia da boca desse idiota riquinho. Asuna pergunta com que exatamente eles estão lidando, e o chefe da guilda conta que décadas atrás, o bisavô de Lian selou um demônio dragão nas montanhas. Mas agora Albert removeu o selo, e o próprio demônio dragão voltou. Mas ele está bastante fraco, depois de ter sido aprisionado por tanto tempo. E no momento, o verdadeiro problema são seus descendentes, que machucaram todos os soldados. O chefe da guilda conta que arranjou as pessoas que podem selar de volta o demônio dragão. Mas enquanto eles não derem jeito nessas pequenas criaturas dragões, não será possível fazer isso. O garoto Lian e as meninas vão para onde os dragões estão, e Asuna avança para lidar com os pequenos dragões, que são bem menores do que ela estava esperando. Mas, no entanto, seu sopro de fogo é realmente poderoso, e pode transformar uma árvore em cinzas com um único ataque. Lian diz a Asuna para recuar, então dispara bolas de fogo nas pequenas versões do dragão, mas elas contra-atacam com chamas também. Ele percebe que não pode vencer, e as garotas dão a ideia de recuar, mas de repente, os filhos do dragão atacam eles. O garoto Lian
Lian rapidamente diz às meninas para fugirem o mais rápido que puderem, e então invoca o livro mágico para abrir uma porta dimensional bem na frente dos dragões. Eles mergulham direto no portal para outra dimensão, e sem pensar no que vai acontecer depois, Lian desativa o feitiço, e os bebês dragões desaparecem, e todo mundo comemora, porque agora tem uma chance clara de vitória. Depois, os magos lançam um feitiço de encantamento de selo ao redor do dragão. Asuna e Joji perguntam para o garoto Lian sobre aquele feitiço que ele utilizou antes. Ele conta a ela sobre o portal de dimensão e como ele pode guardar coisas em uma pequena dimensão. Ele diz que já que ele não dominou completamente esse feitiço, as coisas que ficam dentro dessa dimensão de bolso podem desaparecer. E isso significa que eles não terão que se preocupar com aqueles pequenos dragões irritantes de novo. Asuna começa a elogiar o rapaz por causa disso, mas então, de repente, ele escuta uma voz chamando por seu nome. Ele se vira e descobre que é o demônio dragão que está falando com ele. Ele fica chocado e pergunta como é que isso está acontecendo, mas o dragão tem perguntas mais importantes para ele. Ele diz que consegue sentir que o corpo e a alma de Lian são muito diferentes. Ele também conseguiu ler sua mente para descobrir que ele é de outro mundo. Lian está ainda processando o que está acontecendo, mas o dragão se interessou muito por ele, e ele pede a Lian para levá-lo junto e mostrar o tipo de futuro que ele pode criar, e até garante que ele pode ajudá-lo com seu imenso poder. Lian aceita o acordo de bom grado, já que ele não recebe nenhuma intenção maligna do dragão, e então de repente ele se transforma em energia mágica e entra no corpo de Lian, sendo gravado em sua mão como se fosse um tipo de tatuagem. O garoto consegue sentir a gigantesca energia transbordando do seu corpo, e ele rapidamente começa a testar esse novo poder. Ele dispara 11 ataques mágicos sem encantamento, e quando ele recita um feitiço, ele pode disparar até 17 ataques com controle perfeito. Ele fica surpreso com isso, e então ele percebe que ao seu redor todos os magos estão cansados e tossindo como se tivessem gastado todas as suas energias. O dragão diz a Lian para controlar a energia mágica que está vindo de seu corpo, porque está sobrecarregando a dos outros. E assim que o garoto Lian faz isso, os outros magos conseguem finalmente respirar em paz. O chefe da guilda agradece por ele ter cuidado do caso tão bem, e Lian pede desculpas pelo erro que seu irmão idiota mais velho causou a todos. Ele conta que vai compensar os feridos doando 10 quilos de ouro para cada um. Mais tarde, naquela noite, o pai de Lian agradece a ele por cuidar da bagunça que Albrecht criou. Lian fica curioso sobre o que vai acontecer com ele agora. E seu pai responde que ele ficará em prisão domiciliar por enquanto, e pensará seriamente sobre a sua punição. O garoto se sente mal pelo irmão mais velho, e vai para seu quarto para conversar, mas não entra porque na mesma hora, ele escuta Albrecht gritando que deveria ter sido ele a trazer sucesso para a família Hamilton, e não aquele pirralho estúpido. Lian percebe que seu irmão só se importava com o nome da família, e isso tornou ele um grande idiota. Ele decide deixá-lo sozinho e vai para a cama, e quando ele acorda na manhã seguinte, ele percebe que conseguiu 2 novos feitiços incríveis. Depois de ter feito o contrato com um grande dragão, ele rapidamente corre para a floresta para praticar, e depois de trabalhar o dia todo, ele consegue dominar apenas um dos feitiços. Esse feitiço permite que ele invoque o bebê dragão da dimensão de bolsa, e ele realmente é amigável e muito obediente. Enquanto o dragão está abraçando Lian, ele ouve uma voz desconhecida, perguntando se ele também pode fazer magia sagrada. Então Scarlet diz a ele que está aqui para negócios importantes. Primeiro, ela diz a Lian que derrotar um dragão é uma grande conquista, mas os velhotes que estão no poder não permitirão que ela dê a ele um título maior do que um barão, e é por isso que ela vai conceder a ele o título de candidato a herói. E isso não vai ajudar apenas a ele, mas também deixará o público à vontade. Scarlet então pede a Lian para contar direitinho a história de como ele derrotou o dragão, e ele conta a ela sobre ter feito um contrato e tudo mais. Isso choca a princesa porque agora ela tem certeza de que Lian é capaz de usar magia sagrada, e se essa notícia for divulgada, pode se tornar um grande problema para ele. Então ela ordena que ele mantenha essa história em segredo de todo mundo, até que ela diga o contrário. O garoto não tem escolha a não ser obedecer, mas na manhã seguinte, ele recebe um presente da princesa para manter a boca fechada, e é um gigantesco baú, contendo mais de 3.000 moedas de ouro. E alguns dias depois, aquele velhote chamado Stanley James vem ver Lian e pergunta se ele pode usar magia sagrada. O rapaz gagueja, enquanto tenta dar uma desculpinha. Afinal de contas, a princesa Scarlet pagou uma fortuna para ele ficar em silêncio. No entanto, James diz a ele que a princesa é muito jovem e inexperiente para lidar com assuntos tão grandes. Ele diz que a quantidade absurda de dinheiro que ela deu para Lian foi o suficiente para deixá-lo desconfiado. Além disso, Scarlet normalmente teria avisado sobre a conquista de Lian em parar um demônio dragão para seu pai, e imediatamente para conseguir uma promoção, mas ela não fez isso, o que significava que ela estava escondendo alguma coisa. E sendo pressionado pelo velhote James para revelar os detalhes, Lian finalmente desiste, e admite que depois de absorver o poder do dragão,
dragão demônio, ele conseguiu alguns feitiços mágicos sagrados, e o velhote James está curioso para dar uma olhada. E Lian utiliza um feitiço que consegue dissipar todos os efeitos negativos do seu alvo, incluindo envenenamento e petrificação. O velhote fica impressionado com isso, e então decide dar para Lian uma importante lição de história. Ele começa falando sobre a Guerra dos Três Dragões que aconteceu há muitos séculos. O dragão que podia usar magia venceu a guerra, e então se juntou a uma mulher humana que podia pegar emprestada a magia sagrada do dragão. Essa humana passou a estabelecer um país, e é exatamente o país em que eles vivem agora. Lian fica um pouquinho confuso sobre como essa história se encaixa em sua vida, mas então James pergunta o que vem à mente dele quando ele diz que o dragão se juntou a uma mulher humana. E o garoto idiota diz que imaginou um dragão se casando com essa mulher, e até tendo filhos juntos. Acontece que o velhote James também pensou a mesma coisa, mas agora, depois de muitos anos, ele percebe que talvez tenha sido o contrário. Ele diz a Lian que talvez ela tenha absorvido o dragão com seu corpo, se juntando a ele. Lian acha que suas palavras fazem sentido, e James conta que ele tem o potencial para recriar a lenda da criação de seu país, o que também faz o velhote se preocupar com duas coisinhas. A primeira diz respeito à família Hamilton. Ele diz a Lian que seu bisavô conseguiu o título de nobre após selar o dragão, mas caso ele seja o dragão que ajudou a criar o seu reino, essa conquista seria removida na mesma hora, e no pior dos casos, seus status de nobre seria desativado. No entanto, esse é o menor dos problemas, porque James está com medo de que o dragão possa estar com raiva e planejando vingança contra o seu país por ter sido selado injustamente. O garoto entende a gravidade da situação, mas então ele se lembra de quando chamou o dragão de demônio antes, e ele, muito calmo, disse para o garoto que não se importava com os nomes que os humanos chamavam ele, porque eles sempre dão a ele um novo título a cada século. Ele pensa que o dragão não está guardando rancor, e o velhote James está pensando que é tudo por causa de Lian, que falou corretamente e educadamente com o dragão, e até libertou ele. E no dia seguinte, enquanto Lian vai para a guilda, Asuna e Joji estão esperando ansiosas por ele, e assim que ele chega, elas arrastam o moleque para longe da guilda, porque muitas pessoas estão mostrando interesse nele depois que ele derrotou o dragão. Todas elas querem se juntar ao grupo de Lian para que ele possa carregá-las, e as garotas pedem que ele tome muito cuidado ao deixar alguém se juntar a seu grupo. E isso não é tudo, porque quando Lian chega em casa, ele encontra uma pilha grande de cartas de garotas que querem casar com ele, ou pelo menos suas famílias querendo que elas se casem. O garoto fica um pouquinho desconfortável com isso, e então Bruno chega lá para casar Lian com a prima distante da sua esposa. O garoto de algum jeito conseguiu evitar todas essas ofertas de casamento e vai até Asuna e Joji para mostrar a elas algo especial. Ele leva elas para a floresta e elas estão esperando que ele mostre uma nova conquista. Em vez disso, ele leva elas para dentro de sua dimensão de bolso, onde agora ele tem uma casa dentro. Ele diz que fez com a ajuda de alguns carpinteiros em uma outra cidade, e então colocou aqui dentro depois que ele dominou a habilidade de outro mundo. E as coisas nessa dimensão não vão desaparecer assim como antes. Ele então dá para as meninas um passeio pela casa e explica quais posições elas farão em cada local. Joji está achando que esse lugar é muito claro, e Lian está querendo examinar maneiras de definir a iluminação corretamente. Ele primeiro invoca um espírito das sombras que torna toda a dimensão em um local escuro, e ele então usa uma salamandra para acender o fogo e conseguir um pouco de luz natural e também calor. Joji ainda não está satisfeita, mas o espírito das sombras de baixo nível não consegue controlar o nível de escuridão. Asuna está esperando que os espíritos possam evoluir assim como elas, e isso dá para Lian a ideia de transformar o espírito da sombra em seu familiar. E assim que ele faz um contrato com ele, o espírito evolui e ganha a habilidade de falar e até mesmo manipular melhor as trevas, e ele jura lealdade a Lian por fazê-lo evoluir para um espírito de nível médio. Mas o garoto conta que não pode invocá-lo novamente, já que ele não conhece os feitiços para invocar espíritos de nível médio, e o espírito da sombra diz a ele para usar seu anel para guardá-lo, e então praticar até que ele possa invocá-lo livremente. Lian está gostando da ideia, e ele rapidamente suga o espírito para dentro, e em seguida ele transforma a salamandra em uma versão evoluída, e suga ela para dentro do anel mágico também. Ele agora tem 2 bichinhos evoluídos de cada elemento, e obtém a magia de invocação de espírito de nível médio, que é incrivelmente valiosa. E no dia seguinte, o garoto vai para a floresta, porque o dragão enviou ele para lá em uma missão, e de repente o dragão chama ele, e pede que ele chame seu filho. O garoto Lian faz exatamente isso, e o bebê dragão de repente leva ele para a floresta oculta das fadas, e as fadas fogem assim que dão de cara com um humano. Mas quando o garoto diz a elas que o grande dragão enviou ele até aqui, elas começam a confiar nele. Lian aprendeu com o grande dragão que as fadas correm o risco de serem caçadas, isso porque as suas asas são vendidas por um preço altíssimo. É por isso que o dragão queria que ele protegesse as fadas em seu lugar, erguendo uma barreira para escondê-las e até mesmo dando nomes para melhor comunicação. Lian primeiro usa o feitiço de contrato familiar em uma fada e chama ela de Riane, o que faz ela evoluir para uma elfa. Até mesmo a garota fica surpresa, porque é um salto enorme de aparência e tamanho. O garoto não entende como é que isso é possível, e o dragão diz a ele que quando ele nomeou a fada, junto com a magia de contrato, o efeito se tornou muito mais forte, e ele recomenda o rapaz a sempre
sempre colocar nomes nas criaturas que ele for fazer contrato a partir de hoje. E depois de ver uma de suas irmãs se tornar uma elfa, todas as fadas estão ansiosas para serem nomeadas por Lian. E ele nomeia todas elas enquanto transforma em seus familiares, e logo todas viram elfas. Riane decide ser a líder do grupo e pergunta para Lian como elas podem servi-lo como suas familiares. E não tendo nenhuma tarefa para elas no momento, ele simplesmente diz a elas para construírem uma aldeia e ficarem aqui. As elfas então começam a planejar muito ansiosas a sua vila, e o garoto se sente cansado depois de usar muita energia mágica. E quando ele está prestes a descansar, ele sente um estranho poder mágico nas profundezas da floresta. Ele segue em direção a esse poder desconhecido, e logo dá de cara com uma fruta mágica pendurada em uma árvore. Riane chega lá e diz a ele que sempre que as fadas têm tempo livre, elas reúnem a magia no ar e aplicam em apenas um único lugar. O dragão dentro da mente de Lian diz a ele para tentar comer, e ele consegue a permissão de Riane para comer a fruta. E assim que ele dá uma mordidinha, ele sente uma gigantesca energia transbordando de dentro dele. Ele tenta atirar alguns feitiços, e descobre que pode atirar até 19 deles de uma vez. No dia seguinte, ele visita as elfas novamente, e elas cumprimentam ele, animadas como sempre. Mas todo o entusiasmo abandona elas quando elas mostram sua tentativa fracassada de fazer uma casa bonita. De repente, eles escutam um grito alto pra caramba, e correm para o local. Eles descobrem que alguns bandidos capturaram uma elfa. Lian corre em direção a eles, dizendo para deixarem a garota em paz, mas eles decidem dar a ele um pouco de luta. Um bandido ataca o rapaz, mas ele apenas acerta o cara com um simples ataque mágico. Os outros dois bandidos decidem se juntar à briga, mas Lian invoca sua sombra de clone, e seu ataque combinado derruba os dois bandidos. O rapaz então decide enviar temporariamente as elfas para a dimensão de bolso, porque a floresta não é mais segura para elas. Ele se preocupa que talvez não tenha espaço suficiente para elas aqui, mas para sua surpresa, a dimensão de bolso se expandiu, já que ele comeu a fruta mágica ontem. Ele diz às garotas para entrarem, e então traz elas para seu território para que os bandidos não possam atacá-las novamente. As garotas elfas ficam surpresas com suas habilidades e se ajoelham diante dele, implorando para que ele seja seu rei e lidere elas. Elas prometem fazer tudo o que ele quiser, e mesmo sendo contra essa ideia de liderança, ele decide aceitar a oferta. E depois ele dá para elas comerem um pouco de miojo, e ele começa a praticar outro feitiço sagrado de alto nível que recebeu. Já se passaram 4 dias desde que ele começou a praticá-lo, mas ele não conseguiu usá-lo nem sequer uma única vez. De repente, ele tem o seu momento de descoberta e finalmente aprende como executar o feitiço. Ele junta todas as garotas e então usa o feitiço recém-aprendido, que na verdade é a magia de teleporte, para trazê-los a um pedaço de terra isolado a quilômetros de sua casa. Seu clone já estava esperando ele lá, e foi assim que ele foi capaz de definir esse lugar como seu destino para a magia de teleporte. Ele desativa o clone, então o dragão diz a ele para usar o poder de sua habilidade na área ao redor. E assim que o garoto Lian faz isso, um selo que esconde a verdadeira aparência da terra é quebrado, e as garotas ficam felizes em descobrir que elas irão viver em uma floresta tão bonita. E o dragão diz para Lian que esse é um dos locais que ele selou, e o garoto pergunta o motivo disso, mas o dragão fica em silêncio, e o garoto decide não insistir na pergunta. Depois disso, as meninas ficam ocupadas procurando lugares para construir as casas, e o pequeno rapaz está praticando seu feitiço de teleporte para dominá-lo perfeitamente, e depois de muitas tentativas, ele consegue reduzir a duração do tempo de lançamento para 0 segundos. O protagonista então decide voltar para casa e deixa os bebês dragões para proteger as elfas. E quando ele chega em casa, ele recebe a visita de Scarlet, que pergunta se o dragão dentro dele falou alguma coisa sobre a Terra Sagrada. Lian diz que não, mas revela que ele mencionou alguma coisa sobre as Terras Seladas. Ele também conta a ela sobre os elfos e Scarlet está querendo dar uma olhada. Lian tem um favor a pedir a ela antes disso, e isso envolve conhecer um engenheiro habilidoso para ajudar os elfos a construir uma vila. Scarlet apresenta o garoto a um anão, que é o engenheiro da corte. Lian cria seu próprio clone para levá-lo até a vila dos elfos. E quando eles chegam na floresta, Scarlet pergunta se essa aqui é a Terra Sagrada, mas ele não dá uma resposta com 100% de certeza. Scarlet então conta que, de acordo com a lenda, quando a humanidade estiver à beira da destruição, eles encontrarão abrigo na Terra Sagrada. Ela tira um anel que é a chave para sua salvação, e isso acaba ressoando com a tatuagem de Lian, e ele pede para segurá-la. E assim que ele toca o anel, tudo começa a flutuar. Não há dúvida na mente de Scarlet agora, e ela se ajoelha diante de Lian, jurando lealdade total a ele, porque ele é o mestre da Terra Sagrada, e pede que ele crie um país aqui que salvará todos. E logo depois disso, os elfos começaram a construir sua vila com a ajuda do engenheiro anão. Enquanto isso, o protagonista está eliminando todos os monstros da região. Scarlet observa com admiração ele lutando contra essas criaturas. E Lian pergunta se ela não deveria voltar para a capital. Ela diz a ele que vai ficar ao lado dele e servi-lo porque ele é o mestre da Terra Sagrada. O garoto Lian não tem tanta certeza sobre isso não, já que será um grande problema político, e ele tá com muita preguiça de resolver isso. Mas
Scarlett conta que a família da sua mãe tem sangue de dragão em suas veias, e é por isso que as mulheres de sua família costumavam se casar com a família real. No entanto, ela tá querendo servir ao protagonista, que contém um sangue de dragão sagrado dentro dele. Ao escutar isso, o dragão diz a Lian para levar Scarlett até o norte, porque tem alguma coisa que ela vai gostar muito lá. Com isso, eles vão para o norte do continente e encontram uma porta de pedra que leva eles até as ruínas antigas. Enquanto descem as escadas, eles encontram escrituras antigas pintadas nas paredes e ficam cara a cara com uma estátua de dragão negro. A estátua de repente acorda e o dragão dentro de Lian diz a ele que esse daqui é um golem guardião que fica responsável por proteger o local de invasores. A primeira tarefa de Lian é derrotar esse golem e o dragão dá uma pequena dica para isso. Ele diz que o seu nome está escrito na cabeça do golem em uma linguagem antiga, e se ele apagar uma letra, ele se transformará em outro modo, o que significa obedecer e se tornar um servo. Felizmente, Scarlett conhece essa linguagem e ela diz a Lian a letra exata que ele precisa apagar. Ele se teleporta para perto do golem e atinge a letra correta. De repente, o golem se transforma em um animal de estimação obediente para Scarlett, tudo por causa do sangue de dragão dentro dela, e ela decide ficar com o golem por algum tempo, e Lian vai para fora. Ele começa a suspirar enquanto pensa em como Scarlett é muito chata porque fica insistindo sem parar em servi-lo, e ele ainda não consegue se acostumar com isso. De repente, ele vê fumaça vindo da direção da Vila dos Elfos e se teleporta para lá, apenas para descobrir que tudo foi reduzido a destroços. Yanni vem correndo e diz a ele que os Homens-Lobo atacaram e destruíram tudo. A tribo dos Homens-Lobo também chegam para enfrentar Lian. O líder chama ele de imundo e diz ao rapaz para deixar a Terra Sagrada imediatamente, se ele não quiser se tornar o jantar de sua família. Lian tenta conversar e resolver a situação, mas o líder lobo o ataca, sem nem dar uma chance de se explicar. O garoto se teletransporta para trás dele e então o atinge com um ataque relâmpago de curto alcance para detê-lo. Ele então invoca um bebê dragão para mostrar ao líder lobo que ele não é um cara suspeito, e o líder lobo fica impressionado vendo isso. E Lian pergunta se a sua tribo tem protegido essa região sob as ordens do grande dragão sagrado todo esse tempo, e ele afirma que sim. Então o garoto diz que os elfos também estão sob a proteção do dragão, e o líder lobo pede desculpas por ter atacado a vila, mas Riane diz a ele que não se importa, já que ambos servem ao dragão sagrado. Ela sugere que os lobos façam um contrato com Lian e jurem lealdade eterna a ele, e toda a tribo dos lobos concorda com essa ideia. Lian não tá vendo mal nenhum em fazer isso, e ele começa com o líder dos lobos, e assim que ele lança uma magia de contrato em cima dele, ele se transforma em uma mulher. Lian fica chocado vendo isso, porque ele pensou que aquele líder era um homem, mas de qualquer jeito, ele decide chamá-la de Chris, e então forma um contrato com os outros lobos, e no próximo dia, ele descobre que os lobisomens recém-evoluídos estão ajudando os elfos a reconstruir a vila. Chris corre para abraçá-lo, assim que dá de cara com ele, e então se desculpa mais uma vez por ter danificado a vila inteira. Lian tá querendo ter um feitiço para consertar tudo magicamente, e o grande dragão diz a ele que se ele não tiver um feitiço como esse, ele pode simplesmente criar um. Lian fica animado escutando isso, e o dragão diz a ele para imaginar claramente todo o processo, do começo ao fim. Lian se concentra bastante e cria uma magia de reparo automático, que permite aos itens voltarem para seu estado original, mesmo que sejam danificados, e depois disso, ele vai até uma área isolada para criar novos feitiços. E enquanto ele está ocupado praticando uma versão melhorada de bolas de fogo, Yanni vai até lá para avisá-lo sobre uma emergência. Acontece que um grupo de soldados humanos entrou na área, e eles estão tentando caçar as fadas para vender as suas asas. Lian rapidamente se teleporta até o local, e está querendo confrontar todos os humanos. Os soldados então perguntam se esse garoto mora aqui, e se ele sabe sobre as fadas. Lian diz a ele que esse daqui é o país dele, e que eles não deveriam pisar aqui sem a sua permissão. Os soldados apenas ficam zombando da cara dele, dizendo para guardar essa história maluca para seus amiguinhos imaginários. Eles tentam ir em frente, mas então Lian atira bolas mágicas para assustá-los, e quando um soldado avança em sua direção, o rapaz simplesmente se teleporta para seu cavalo, antes de explodi-lo com um ataque mágico, e então diz a eles para nunca mais pisarem em seu país novamente. Com isso, ele volta para sua aldeia, onde Riane apresenta a ele as fadas que viviam escondidas nessa região, tudo por causa dos humanos que atacavam elas. Ela diz que todas elas estão querendo fazer um contrato com Lian, e o garoto pensa que isso vai dar um trabalhão, vendo o gigantesco número delas, e ele passa a noite inteira inventando 100 novos nomes. Enquanto faz contratos com as fadas, todas elas viram elfos, e todas acabam morando na sua aldeia. Mais tarde, Lian traz Scarlett, Riane e Chris para sua casa na dimensão de Poço, e mostra a elas o capacete que os soldados estavam utilizando. Scarlett percebe que é de um reino grande, que fica próximo à Terra Sagrada, junto com o reino dela, ao qual eles pertencem. Ela acha que os soldados de ontem eram apenas uma patrulha, e em breve mais exércitos virão dos 3 reinos para reivindicar esse território. E o garoto Lian fica preocupado escutando isso, e começa a considerar seriamente a ideia de Scarlett em fazer um país aqui. Ela diz que ele precisa de 3 coisas para esse lugar virar um país: terra, pessoas e poder. Ele já tem a terra, e mais pessoas virão conforme as notícias sobre o país se espalham. O garoto comenta que vai precisar de poder, e Chris se voluntaria para liderar o exército de
lobisomens para matar todos os intrusos que atacarem. No entanto, as coisas avançam mais rápido do que eles estavam esperando, e no dia seguinte, o nobre vem ver Lian, seguindo ordem do próprio rei. Ele diz que o seu reino não quer lutar contra Lian, e em vez disso, está querendo fazer uma aliança com ele. E para isso, o rei simplesmente ofereceu a princesa Scarlet para se casar com ele. Lian fica pensativo escutando isso, mas embora essa oferta seja muito boa, ele tá querendo confirmar as coisas com Scarlet primeiro. Então ele cria um feitiço de telepatia, para que eles dois possam conversar melhor sem deixar os outros saberem, e pergunta se ele deveria aceitar a oferta, e ela diz que ele deveria, porque mesmo que tenha uma grande manipulação política por trás disso, essa oferta de casamento ainda pode ajudar muito seu reino. E com isso, Lian concorda com a oferta do nobre, e diz que vai se casar com a princesa, mas não vai ser agora. Ele diz que precisa de pelo menos um ano para transformar sua pequena nação em um lugar adequado para Scarlet, e o nobre responde que ele vai enviar essa mensagem ao rei, e eles saem finalizando a conversa. E tanto Lian quanto Scarlet ficam aliviados que as negociações foram bem-sucedidas. Logo depois disso, o protagonista manda seu clone junto com Scarlet para que ele possa alcançar a sua mansão, e então se teleportar para lá utilizando o clone como ponte. Chegando na mansão, o garoto envia seu clone para a vila e leva o Lian original para a mansão. Scarlet está lá para recebê-lo. E enquanto eles entram, Lian sente um poder parecido com o do dragão vindo de dentro da mansão. Ele pergunta para Scarlet se tem alguma coisa conectada ao dragão nesse lugar, e ela acaba levando ele para uma igreja, onde uma estátua de prata do grande dragão é exibida no altar. Dentro da cabeça de Lian, o dragão fica surpreso ao ver que essa estátua ainda está perto, e Lian pergunta o que é isso. O dragão pede que ele lance o feitiço de clareza nele, e assim que o protagonista faz isso, a estátua se transforma em uma armadura de batalha que aparece ao redor do corpo de Scarlet. Ela consegue usar magia sagrada com a ajuda da armadura, mas ela fica exausta depois de apenas uma bomba de luz, e a armadura se transforma novamente na estátua. O dragão diz a eles que a armadura de batalha foi criada por ele, para que os humanos pudessem usar as suas habilidades, e essa daqui era simplesmente a mais poderosa delas, e também a última restante. Mas Lian diz que eles podem simplesmente fazer novas agora. O dragão conta que gosta muito da confiança desse moleque, e conta a ele a receita para fazer a armadura mágica. Lian usa a ajuda de seus espíritos para criar uma pequena estátua primeiro, então pede para Scarlet colocar seu sangue nela para formar um contrato. Assim que ela faz isso, a estátua acaba se transformando em uma armadura, e agora sim ela pode usar magia sagrada sem entrar em exaustão após apenas um ataque. O dragão diz para o garoto Lian que itens mágicos de alto nível como esse são quase como seres vivos, e isso dá para o garoto uma ideia brilhante, que é utilizar o feitiço familiar em cima dele. Ele forma um contrato com a armadura, dando até um nome, assim como fez com as fadas, e isso acaba tornando a armadura muito mais leve e poderosa. O dragão então diz a Lian que uma vez ele deu um nome para uma armadura por acaso, mas que nunca pensou em torná-la um familiar, e Lian adivinha que ele tá falando do golem gigante. O dragão responde que sim, e diz a ele para tentar fazer um contrato. O garoto rapidamente se teleporta para a vila e deixa cair o seu sangue sobre o golem. Com isso, ele se torna uma armadura poderosa que fica ao redor dele. O garoto sente o poder crescendo e dispara 37 feitiços de ataque de uma só vez, mas isso deixa ele completamente exausto. O dragão dá os parabéns ao rapaz porque ele é apenas a terceira pessoa a sobreviver utilizando a armadura, e se ele puder dominá-la, ele será com certeza o dono do mundo. O garoto usa alguns cristais de cura para recarregar sua resistência, e então pergunta para Scarlet se ele pode pegar emprestado o golem por algum tempo, e ela responde que ele pode ficar o tempo que ele quiser, e Lian rapidamente coloca o golem em sua caixa de itens. Ele então diz a Scarlet que ele está voltando para a vila, e ela decide voltar para a capital para ficar de olho no que o reino está pensando. Lian teleporta a princesa de volta para a mansão, e então retorna para a vila. Ele vê que a construção das casas está indo muito bem, e a vila deve estar pronta dentro de uma semana. Só que então, a garota elfa vem correndo, apenas para dizer que eles descobriram que um grupo de trolls está morando perto de sua vila. Lian ouviu falar bastante sobre trolls, que eles são enormes e musculosos, e que podem ser muito violentos ou muito gentis. E ele pergunta à garota elfa que tipo de trolls eles encontraram, e ela responde que eles são do tipo violento, e ela está preocupada que os humanos continuem entrando nessa região, e se por acaso os trolls começarem uma briga com eles, tudo isso será muito ruim para todos eles. É por isso que ela tá perguntando para Lian se ele pode levar os trolls sob sua proteção também, e ele gostou da ideia. Ele segue na direção onde os trolls foram vistos, e no caminho ele encontra minério de ferro, que pode ser muito útil, e de repente os trolls vêm para enfrentar o intruso. Eles perguntam para Lian quem diabos ele é, e o garotinho se apresenta, e então conta aos trolls sobre a vila que ele está construindo. Ele pede que eles venham morar com eles, mas o líder dos trolls diz que eles não confiam em humanos. Lian tenta convencê-lo de que ele é uma boa pessoa, e que tem até elfos e lobisomens vivendo com ele, mas o líder troll não escuta de jeito nenhum. Ele diz ao garoto para cair fora, ou ele vai morrer, e então começa a bater no chão com a sua arma, criando crateras a cada golpe. Lian desvia de seus ataques, e agora ele tem certeza de que os trolls são realmente muito fortes. Ele não tá querendo lutar de jeito nenhum, mas o líder troll não dá chance, e empurra o rapaz para um beco sem saída, onde seus pés ficam presos. O garoto percebe que, embora o líder troll pareça idiota, ele planejou isso desde o início, e agora não
tem como ele escapar, mas ele decide usar a armadura de Golem para se proteger do golpe, e o líder Troll fica chocado ao vê-lo ainda vivo. Lian desativa a armadura e devolve ela para a caixa de itens, então diz ao líder Troll para parar de lutar e olhar primeiro para seus homens. O gigante Troll se vira para descobrir que todos eles estão se borrando de medo, porque também estavam no alcance do seu ataque anterior. Felizmente, o garoto Lian utilizou a armadura de Golem para criar vários clones, que protegeram os Trolls com magia de barreira. O líder deles finalmente entende que Lian não é um cara malvado, então decide ouvi-lo. O garoto começa a se perguntar se esses Trolls são realmente do tipo violento, mas de qualquer jeito, ele conta a história inteira. Ele pede aos Trolls que vivam em sua aldeia para que eles possam ficar seguros dos humanos, e nenhuma briga comece sem necessidade. E o líder dos Trolls está pedindo que ele mostre a aldeia primeiro, e Lian rapidamente teleporta todos eles para a vila. Eles ficam surpresos com o feitiço de teleporte, então a lobisomem Chris chega lá, e assim que vê o líder Troll, ela o reconhece, e pergunta o que diabo ele tá fazendo aqui. O líder Troll parece conhecê-la também, e ele joga a pergunta de volta para ela. A garota Chris não responde nada, e simplesmente ataca ele sem nenhum aviso, jogando o cara no chão. Ela começa a agir toda arrogante, e pergunta o que diabo tá acontecendo. Ela diz ao protagonista que sempre achou esse líder Troll um idiota irritante, então ela costumava lutar contra ele toda vez que eles se encontravam. E o garoto Lian conta que agora eles estarão lutando como amigos, e não inimigos. Chris então pergunta ao líder Troll quando foi que ele ficou tão fraco ao ponto de ser derrotado com apenas um único golpe. E o protagonista conta que na verdade é ela quem ficou mais forte, depois de se tornar seu servo familiar, o que faz sentido para a lobisomem burrinha. E ela diz ao líder Troll para se tornar um dos familiares de Lian também, para que ele possa ficar muito mais forte. Ela consegue convencê-lo facilmente. O garoto Lian utiliza sua magia de contrato no Troll. Enquanto dá um nome, o Troll diminui de tamanho, mas se torna mais forte e muito mais inteligente. A pequena lobisomem rapidamente desafia ele para uma revanche, e dessa vez o cara pode facilmente igualar sua velocidade e força, e os outros Trolls estão assistindo maravilhados, e dizem que seu chefe se transformou em um lendário lutador, e Lian percebe que esse é o próximo passo da evolução dessa espécie. Ele então dá um nome para todos os Trolls, e faz com que eles evoluam para lutadores, e todos eles se juntam à sua vila. No dia seguinte, o líder Troll e também o resto de seus companheiros evoluídos carregam pedras enormes da sua base para a vila. Tudo isso seguindo as ordens do protagonista, mas eles não entendem por que ele está precisando delas, e o rapaz diz que ele vai tirar o ferro dessas pedras. Ele então invoca um espírito de fogo e um espírito da terra para fazer o trabalho. Eles criam uma fornalha e derretem as rochas. E além do ferro, ele consegue também um pouco de cobre, um pouco de ouro e algumas pepitas de mitril. Lian, estando um pouquinho ganancioso, pensa que ele deveria pegar mais minério de mitril, porque então ele conseguiria produzir muito mais armaduras de batalha sagradas. Mas o dragão diz a ele para ficar feliz com o que ele tem, porque mitril é muito raro. Lian pergunta se ele não pode simplesmente fazer armaduras mágicas de ferro, e o dragão diz a ele que toda armadura precisa de pelo menos um pouquinho de mitril, porque os outros metais não são fortes o suficiente para manter o poder. O garoto Lian decide tentar de qualquer jeito, e faz o espírito da terra derramar ferro derretido em um molde, antes de aplicar o poder do dragão. E conforme o molde ao redor se despedaça, a armadura é revelada como uma estátua do sol. Ele explica ao dragão que se o nome dado à armadura for parecido com a sua aparência e formato, ela deve ficar com melhores resultados, e por incrível que pareça, funcionou. E Lian consegue criar a primeira armadura sagrada feita apenas de ferro. Ele cria um total de 15 armaduras depois disso, e divide elas igualmente entre os elfos, lobisomens e os lutadores. E no dia seguinte, enquanto todos estão experimentando suas novas armaduras, um grupo de bandidos chega lá e rapidamente começam a falar sobre quão ricos eles podem ficar, vendendo todo esse local. O protagonista estava prestes a dar uma surra neles, mas então a garota elfa pede pra ele parar, porque ela pode resolver isso. Ela chama outra elfa de cabelo rosa e sussurra alguma coisa em seus ouvidos, antes de enviá-la para os bandidos, e os bandidos pensam que ela está se rendendo a eles. Mas assim que seu líder tenta agarrá-la, a garota manda ele voando com um soco, e os outros bandidos ficam chocados com isso, e pegam suas armas para lutar. Mas a garota elfa nocauteia eles em um instante também. Lian está orgulhoso vendo quão fortes as elfas se tornaram com a armadura mágica. Embora sejam as espécies mais fracas da sua aldeia, ele pensa que deveria fazer mais armaduras, mas a ideia de inventar novos nomes para todos eles deixa ele louco da cabeça, porque isso é muito cansativo. Enquanto ele estava distraído, o líder dos bandidos aparece de repente atrás dele e faz o garoto de refém, dizendo a todos para se renderem, se quiserem ver esse garoto vivo. Todos ficam com pena desse pobre coitado. Vendo quão azarado ele foi, e o cara idiota nem mesmo entende por que eles estão agindo tão despreocupados. E o garotinho apenas aponta o punho para o queixo do bandido e derruba ele com apenas um porradão mágico, assim assustando o resto dos bandidos.
Depois, o protagonista vai até a dimensão de bolso, onde ele invoca um bando de espíritos de água. Ele pergunta se eles podem separar o sal da água do mar, então colocar de volta em sua caixa de itens. Os espíritos seguem suas ordens, e ele rapidamente começa a despejar a água do mar armazenada em sua caixa de itens. E os espíritos da água começam a separar tudinho. Lian percebe que um desses espíritos não está funcionando, e pergunta se ela não entendeu as instruções. Mas ela informa que ela foi o primeiro espírito da água com quem ele formou um contrato familiar, e isso fez ela evoluir. Então diz a ele que por causa disso, ela se tornou muito mais inteligente e mais capaz do que os outros espíritos. Ela fica se gabando de estar sempre aprendendo e tocar em coisas no mundo real. Mas o líder dos espíritos sempre dava uma bronca nela quando ela exagerava. O rapaz não tá entendendo porcaria nenhuma e pergunta o que ela tá querendo dizer. E ela explica que os espíritos fortes podem possuir objetos e podem emprestar seus poderes a armas especiais e itens mágicos. Lian está curioso para experimentar essa habilidade dela, mas antes disso, ele decide torná-la mais poderosa ainda. E nomeia o espírito da água. O nome vai ser Zero, e ela começa a sentir o aumento de suas habilidades. O garoto Lian, então, invoca um espírito de fogo e terra para criar uma estátua de metal do espírito da água e pede a ela para possuí-la. O espírito consegue fazer isso super de boa, e no final Lian consegue criar uma armadura mágica do elemento água. No dia seguinte, ele dá o projeto de armadura mágica elemental para o Troll e a garota lobisomem. Graças a isso, eles podem usar o poder dos espíritos. Eles estão realmente muito animados porque esse novo conjunto de armadura é ainda mais forte do que aquele que ele deu a eles ontem. O rapaz está achando que seus projetos e ideias são uma grande obra de arte, e com mais algumas dessas armaduras, ele pode proteger sua nação. No entanto, o grande dragão, o interior da mente de Lian, sabe que ele está subestimando sua própria força, até porque nem mesmo ele, que é o grande dragão, tem poder suficiente para ir à guerra contra a nação do protagonista. E depois de alguns dias, Lian volta para sua cidade natal, onde Asuna e Joji estavam muito ansiosas esperando por ele. Elas dão uma bela de uma bronca no rapaz por ele ter ficado simplesmente vários dias desaparecido, então pedem que ele empreste um pouquinho de dinheiro, até porque esse tempo todo ele ficava com o dinheiro todo das missões do grupo. Lian decide fazer melhor e dá a elas uma parte do dinheiro que Scarlet pagou a ele para manter a existência do grande dragão em segredo. As garotas ficam surpresas com uma quantidade tão grande de dinheiro e, não sendo nem um pouquinho bobas, elas decidem ficar com o presente. Logo depois, elas vão às compras com esse dinheiro, e em vez de comprar coisas para elas, as garotas simplesmente compraram um presente para Lian, que custou muito dinheiro. Elas compraram o único livro de magia disponível em toda a cidade, e Lian aprende um novo feitiço com ele, e ele agradece as garotas por isso. Em seguida, ele leva elas para uma pousada, onde revela que está construindo um país. Elas ficam chocadas ouvindo isso, e quando Lian convida elas para morar com ele, ele sente que elas irão recusar. Só que na realidade não foi bem assim não. Elas aceitaram na mesma hora, e falam que vão segui-lo até o fim do mundo. Elas estão prontas para começar a jornada imediatamente, e Lian conta que vai dominar o novo feitiço que ele aprendeu com o livro de magia. Primeiro, ele lança o feitiço chamado Caixa de Cristal, e uma caixa roxa aparece na frente dele. Ele fica usando o feitiço sem parar até conseguir dominar perfeitamente, e quando ele tem certeza de que chegou no potencial máximo, ele decide testar. Ele diz às meninas que a caixa de cristal é como se fosse a caixa de itens, e pode guardar coisas de acordo com a energia de mana do usuário do feitiço. As duas meninas estão curiosas para saber a diferença, então Lian coloca uma fatia de sua comida dentro dela por um minuto, e quando ele tira, começa a feder, com um forte cheiro de podridão. O garoto percebeu que esse feitiço estraga tudo que é mantido dentro da caixa de cristal rapidamente, e Asuna fica animada, escutando o rapaz dizer que pode ser útil em alguns casos. No entanto, ele confessa que não tá conseguindo pensar em alguma coisa que possa fazer essa porcaria ser útil, mas então ele vê uma garçonete carregando uma garrafa de vinho. O garoto rapidamente corre atrás dela e pega uma garrafa de suco de uva espremido na hora. Ele decide adicionar um pouquinho de fermento, então coloca na caixa de cristal por 5 minutos. Quando ele tira, a garrafa se tornou vinho. Lian percebe que seu pensamento estava certo, e essa caixa pode envelhecer e fermentar coisas rapidamente. Ele começa a pensar em mais jeitos que pode usar esse troço, mas antes disso, ele decide testar a relação entre tempo e fermentação. E para fazer essa experiência científica, ele coloca 10 garrafas de suco de uva na caixa de cristal em intervalos de 1 hora. Então ele chama Joji para fazer um teste de sabor. Ela parece uma mulher jovem, mas na verdade é uma aventureira experiente e muito cachaceira. Ela tá mandando tudo pra dentro como se fosse água. E Joji começa com a garrafa que estava na caixa de cristal por 1 hora e avança uma por uma até a garrafa que estava lá por 10 horas. E no final ela termina sua análise e diz que a garrafa de 1 hora tem um gosto de vinho de 1 ano. E Lian percebe que 1 hora na caixa de cristal é igual a 1 ano na vida real. Depois disso, ele leva Asuna e Joji para sua vila, e elas ficam surpresas vendo 3 raças diferentes trabalhando sob seu comando. E elas se unem rapidamente e dão uma grande festa durante a noite. No dia seguinte, eles vão para a floresta, onde encontram um monte de árvores com frutas selvagens. O garoto tá fazendo todo mundo cortar os frutos para que ele possa transformar tudo em bebida, e ele tá querendo começar uma marca de álcool. E como sempre, o Troll e também a lobisomem Chris ficam disputando para ver quem é melhor. A líder elfa diz a eles para pararem de colher todas as frutas da mesma
mesma árvore. Mas aí do nada, Lian escuta alguém gritando de dor e ele rapidamente corre para ajudar. Ele vê um homem pálido mordendo um dos Trolls evoluídos e imediatamente ele atinge o inimigo com seus raios flamejantes e faz o atacante voar, mas ele se levanta e foge para a floresta. O garoto decide não segui-lo e se vira para verificar a pessoa ferida. O líder Troll já está tentando acordá-lo, quando de repente o homem fica pálido também e ataca o líder como se fosse um tipo de zumbi. O Troll de algum jeito conseguiu segurar e deixa ele imobilizado, mas o homem continua louco. O garoto está achando que ele pode ter sido infectado por algum tipo de status negativo, então ele usa o feitiço de purificação nele. O feitiço começa a funcionar e o homem fica mais calmo, enquanto uma mordida marcada nele desaparece. Ele cai no chão desmaiado e depois de ver tudo isso, a garota Jodie está pensando que esse cara provavelmente foi mordido por um vampiro e isso transformou ele em um vampiro temporariamente. Todos chamam isso de estúpido, até porque todo mundo sabe que vampiros não podem sair na luz do sol. No entanto, Jodie sabe mais do que todos eles juntos e ela diz que deve ter sido um Drácula. Ela explica que o Drácula é um vampiro mutante que nasce uma vez a cada poucos séculos e é tão poderoso que por causa de toda sua influência, os outros vampiros se tornam imunes à luz do sol. O protagonista percebe que ter um bicho desse como inimigo vai dar uma dor de cabeça do caramba e ele diz a todos para reunirem o máximo de informações possíveis. Mas logo, um lobisomem vem correndo para a vila com más notícias. Ele diz a Lian que ele acabou de avistar um exército de 10.000 vampiros a cerca de 10 km de distância. Todos entram em pânico escutando isso e o lobisomem de cabelo cinza conta que também viu espécies diferentes, como orcs e goblins, no exército vampiro. Todas essas informações são suficientes para Jodie confirmar que um Drácula está realmente liderando os vampiros. A elfa Riane diz que os vampiros geralmente são uma espécie tímida, que vive em silêncio, e deve ter sido o Drácula que tornou eles violentos. Eles se perguntam se devem lutar contra o exército de vampiros, mas também começam a ter medo de que acabem virando vampiros se forem mordidos. Lian está querendo evacuar todas as pessoas para uma vila próxima, e envia seu subordinado para avisá-los, mas é inútil, porque os vampiros já haviam tomado algumas vilas há pouco tempo. É dito que alguém conseguiu ver uma vila inteira de orcs perdendo para vampiros e se transformando neles. O garoto fica pensando 100% focado no vampiro especial que estava liderando o exército. Enquanto todos ficam preocupados escutando isso, Lian diz que sabe como eles podem parar os vampiros. A cena então muda para Riane, utilizando magia de água para afogar os vampiros. A garota Chris usa magia de explosão para explodi-los. De repente, partículas de sangue no ar se juntam e ficam na forma do Drácula. Lian estava esperando por essa chance, então o teletransporta para separá-lo de seu exército. O Drácula não está satisfeito com a ousadia desse moleque e Lian pergunta se ele está disposto a viver em paz ao lado dos outros. O Drácula se recusa a ficar ao lado de vermes nojentos, e essa resposta é o bastante para ajudar Lian a se decidir. Ele ataca o Drácula com seus mísseis de poder, mas ele bloqueia todos facilmente, então aparece atrás de Lian para atacá-lo. Lian se teleporta, então usa lanças sagradas para atacá-lo, mas elas não causam nenhum dano. Com isso, o Drácula se transforma em pó, e então reaparece completamente curado. O vampiro se transforma em pó novamente para atacá-lo, e chega atrás do pescoço do garoto. O rapaz consegue ativar um feitiço de ilusão no último segundo. Enquanto escapa, as presas do vampiro fazem-lhe morder uma ilusão. Ele diz a Lian que seus ataques ridículos não irão machucá-lo, tudo porque ele já está morto há muitos anos e pode se regenerar infinitamente por causa da força vital ao seu redor. Ele diz para Lian que a luta já acabou, então ataca, mas Lian finalmente consegue um jeito de derrotá-lo. Ele rapidamente invoca a caixa de cristal e prende o Drácula dentro dela. O vampiro não consegue quebrar a parede da caixa de cristal, não importa o quanto ele tente, e ele fica frustrado dando socos. O garoto fica pensando que seres vivos não podem ser colocados dentro da caixa de cristal, mas como o Drácula disse, ele já estava morto, e é exatamente por isso que ele pode ser colocado lá dentro. Ele decide ver quanto tempo o Drácula pode resistir em um lugar que não tem força vital, e acaba levando 10 horas inteiras antes que a caixa de cristal mostre qualquer resultado. E durante a noite, a caixa de cristal diz a Lian que o Drácula entrou em um estado de animação suspensa, o que significa que agora ele é basicamente um boneco que não consegue mover um único dedo. Lian fica muito aliviado descobrindo isso, e pensa que essa bagunça toda acabou. Com isso, ele se teleporta de volta para o campo de batalha, onde Asuna e Jodie ficam felizes em ver que ele está ileso. E o garoto não está interessado em conversa agora, e ele está mais curioso sobre as pessoas que estavam sob a influência do Drácula. Eles estão sentados no chão, nem mesmo fazendo barulho. Asuna diz que eles pararam de se mover de repente já faz um bom tempo. Então foi depois disso que ela já ficou pensando que o Drácula havia sido derrotado. Ela leva Lian para um dos antigos vampiros e quebra suas presas sem nem usar nenhuma força física. Lian pensa que isso significa que todos eles estão livres do controle do Drácula, mas do nada, alguns deles começam a gritar de dor, enquanto a energia mágica é liberada de seus corpos. Lian não está entendendo por que isso está acontecendo. O dragão que está dentro da cabeça do garoto explica que todas as pessoas aqui foram transformadas em vampiros usando o poder do Drácula, e agora que ele foi derrotado pelo Prota, eles não estão recebendo nenhum tipo de poder de sustentação, e seus corpos estão começando a se desintegrar. E Lian, sendo o garoto bonzinho, está querendo salvar todos eles, e de repente ele se lembra de que ele foi capaz de usar o feitiço de magia sagrada para purificar o vampirismo de um Troll evoluído antes. Ele primeiro
primeiro, tentem um vampiro que se transforma em um goblin normal em segundos. Lian está com esperança de que ele pode sim salvar todo mundo. Então ele começa a lançar o feitiço sagrado em todos os vampiros no local, transformando eles na sua forma de origem. Porém, tem mais pessoas sofrendo do que ele pode ajudar ao mesmo tempo. Com isso, ele começa a entrar em pânico. O dragão diz a ele para se acalmar e lembra que há uma maneira de aumentar seu poder para ajudar a todos. Lian percebe que ele está falando sobre a armadura sagrada e rapidamente invoca e veste ela com seu poder mágico, bastante aumentado. Ele modifica o feitiço de purificação e aumenta seu alcance e lança um encantamento sobre todos os vampiros. Uma luz ofuscante preenche todo o campo de batalha e no final todos eles são curados dos poderes sombrios do Drácula. Mas Lian utilizou muita energia e acaba desmaiando assim que a armadura mágica desaparece. E quando ele acorda uma hora depois, Asuna dá um sermão nele por ter se arriscado tanto, mas ele diz que não tinha escolha. Ele pergunta a ela o que aconteceu com as pessoas infectadas pelo poder do Drácula e ela aponta para todo mundo, mostrando a Lian que elas estão perfeitamente bem agora. Nesse momento, a lobisomem Chris e a elfa Riane também vêm correndo para verificar a saúde de Lian e ele diz a elas que está muito bem. Ele então pede a Riane para juntar todos os vampiros originais porque ele precisa ter uma conversinha com eles. Os vampiros ficam na frente de Lian e ele fica surpreso porque eles nem são uma grande quantidade. O vampiro mais velho se aproxima e se curva para Lian, implorando para que ele poupe a vida de seu povo. Ele diz que está pronto para assumir a responsabilidade por tudo que aconteceu hoje e dar a sua vida, mas Lian diz a ele que não tem necessidade disso. Ele diz que já que todo mundo estava sendo controlado pelo Drácula, não é culpa deles. Depois disso, ele oferece aos vampiros a chance de se juntarem à sua aldeia e promete que ele vai fazer o possível para que eles consigam andar na luz do dia. Os vampiros ficam chocados com sua oferta e o rapaz garante que ele é muito mais legal do que aquele Drácula maluco. Ele então diz aos vampiros que se eles quiserem se juntar à sua aldeia, eles terão que seguir duas regras. A primeira regra é sempre se importar com o próximo e a segunda regra é não causar problemas com os outros moradores da aldeia. E os vampiros aceitam de bom grado a oferta. O protagonista começa a transformá-los em seus familiares. Dessa vez, ele fez algumas mudanças na magia do contrato familiar para que ele consiga fazer algumas alterações na evolução final. Ele usa o feitiço avançado para transformar os vampiros em formas de alto nível, que não são destruídas pela luz do sol. E 4 dias após a batalha, o Drácula, que estava apodrecendo dentro da caixa de cristal, finalmente desaparece. E o garoto Lian desativa sua caixa de cristal que estava no meio da floresta esse tempo todo. Enquanto isso, o nobre de um país vizinho está vendo o vídeo de Lian contra o Drácula lutando. Ele, no começo, planejou usar o Drácula como desculpa para enviar seu exército para a floresta e conquistar a terra sagrada do grande dragão. Mas agora, ele está mais curioso e com medo de Lian. Ele pede a seu assistente para encontrar o máximo de informações que puder sobre ele, porque só então eles poderão agir. Por outro lado, a vila do protagonista cresceu bastante após o combate com o Drácula. As dezenas de milhares de criaturas que foram descobertas pelo incidente se tornaram seus familiares. E agora, sua vila se expandiu tanto para ser chamada de cidade. Enquanto ele dá uma olhada nas obras com seus slimes de estimação, durante a tarde, o líder dos Trolls vem informá-lo que alguns mercadores do país vizinho está querendo se encontrar com o rei dessa terra. E Lian diz que ele não é tipo assim um rei, mas aí todo mundo da vila discorda dele. Eles dizem que ele é o único que pode ser o seu rei e começam a aplaudir o seu nome. Escutando tudo isso na cabeça de Lian, o dragão declara oficialmente que reconhece Lian como o rei dessa terra e país. Poucos dias depois, o garoto Lian visita a princesa Scarlet, que diz que está investigando as intenções do rei e de outros ministros sobre a terra sagrada do protagonista. Ela diz que não achou nada que possa ser útil ou suspeito, mas tem certeza de que o reino está escondendo alguma coisa. Eles ainda estão profundamente interessados na terra sagrada, e ela tá achando que tem algo que eles querem esconder ali. Lian agradece a ela pela informação, e então volta para a vila, onde ele pergunta ao dragão se ele sabe o que o reino está procurando. O dragão apenas dá uma dica, dizendo que ele deixou o dragão Golem para proteção. O rapaz então rapidamente se teleporta para as ruínas onde ele encontrou aquele Golem de antes. O grande dragão então diz a ele para encher a sala com seu poder mágico. E ao fazer isso, uma escada subterrânea aparece bem no meio do chão. Lian segue as escadas e chega até uma sala com ruínas místicas esculpidas nas paredes. Ele tem a sensação de que isso é um dispositivo de armazenamento, assim como seu anel mágico. E o dragão diz a ele que ele está completamente certo. Ele diz a Lian que todos sabem que dragões costumam acumular tesouros, e esse tesouro aqui inclui magias antigas e proibidas. Ele diz que esse lugar no passado já foi o seu ninho, e tem muitas magias antigas escondidas aqui. E quanto mais forte Lian fica, mais níveis ele pode desbloquear para encontrar mais delas. O garoto fica emocionado ao aprender tudo isso, e rapidamente pega um feitiço da sala para seu anel mágico. E quando ele lança o feitiço, bolhas brancas translúcidas aparecem na frente dele, e elas acabam estourando assim que ele toca, absorvendo seu poder mágico. Lian faz alguns experimentos e descobre que essas bolhas cancelam qualquer tipo de feitiço mágico. Essa é uma maneira de impedir que alguém roube os feitiços escondidos na sala. O dragão diz a ele que ele precisa dominar
dominar esse feitiço primeiro, antes de poder acessar os outros. E o garoto começa a atacar as bolhas de formas diferentes, e ele descobre que as bolhas são imunes a danos físicos, e simplesmente se dividem quando absorvem um ataque mágico. Ele percebe que precisa continuar atacando as bolhas para dominá-las, e para acelerar o processo, ele invoca seu clone para ajudá-lo. E enquanto o Lian original cria as bolhas que seu clone continua atacando, depois de algumas horas, eles conseguem limpar o teste e acessar os feitiços na primeira sala. O feitiço inicial que ele encontra é o escudo de força absoluta, que pode bloquear um ataque físico com 100% de certeza, mesmo que o ataque seja o mais poderoso do mundo. Mas tem um pequeno detalhe, ele vai se quebrar em milhões de pedaços após receber a porrada. E Lian invoca vários clones para ajudá-la a praticar o feitiço para aumentar o número de escudos e também reduzir o tempo de conjuração. Ele percebe que a habilidade precisa de muito trabalho para ser útil em batalha e pensa que ele deveria trabalhar para melhorar sua capacidade mágica primeiro. O dragão concorda com ele, dizendo que assim que ele aumentasse um pouquinho mais a sua capacidade mágica, ele deveria entrar no segundo andar do ninho para obter o escudo mágico absoluto, que pode bloquear um ataque mágico. O garotinho de repente tem uma ideia e diz ao dragão que ele não precisa entrar no segundo andar para aprender o novo feitiço. Ele acha que pode recriar esse feitiço ele mesmo, e vai ser apenas modificando o escudo de força absoluta. E depois de um tempo de treinamento, ele altera a fórmula do escudo de força para transformá-lo em um escudo mágico. O grande dragão fica chocado porque esse moleque é um gênio, e diz a Lian que ele é a primeira pessoa em séculos a conseguir fazer isso. Não é todo mundo que pode criar um escudo sagrado e muito antigo como esse. E alguns dias depois, enquanto Lian está passeando por aí, Asuna vem correndo até ele, com uma mensagem de um cara que está querendo vê-lo imediatamente. Lian se teletransporta para a localização do cara desconhecido e encontra alguns cavaleiros parados na frente dos Trolls. O cara se aproxima de Lian e diz a ele que essas pessoas aqui são do reino vizinho e querem falar com ele sobre um assunto importante. Então o líder dos cavaleiros aparece e se apresenta como Blaster, e o garoto pergunta a ele qual é o assunto importante que ele precisa discutir. E Blaster diz a ele que o rei está querendo que ele se case com a sua filha chamada Flora, tudo para manter um bom relacionamento com seu país. O garoto Lian já fica suando frio escutando isso, então Blaster pergunta a ele sobre seu noivado com a princesa Scarlet, que é de outro reino. O garoto diz que ele ainda não está pronto para casar e que eles ainda nem ficaram noivos esse ano, porque ainda tem muito trabalho a ser feito. E Blaster está vendo isso como uma chance de avançar. Ele diz a Lian que seu país não pretende atrasar o noivado de forma alguma, e eles estão tão desesperados pelo casamento que até a princesa Flora está aqui. A princesa de cabelo azul sai de sua carruagem, e o protagonista ficou sem palavras vendo sua beleza. O mensageiro diz a ele que está querendo deixar Flora sob seus cuidados, agora mesmo. E Lian fica meio assustado escutando isso. Ele diz que eles deveriam pelo menos discutir algumas coisas básicas primeiro, e convida todos para sua aldeia. Blaster aceita a oferta de bom grado, mas de repente Lian sente um perigo se aproximando. Ele rapidamente ativa o escudo mágico absoluto, e no momento seguinte, um poderoso feitiço de fogo vem na sua direção, dando início a uma gigantesca explosão, nocauteando todos em seu alcance. Mas Lian consegue proteger a princesa Flora de qualquer dano, e ele fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer. E o dragão diz a ele que era um espírito de Homem-Bomba, uma criatura artificial criada por um grande poder destrutivo. O dragão então diz que o monstro estava mirando na princesa Flora, e se Lian estivesse um segundo atrasado, ele seria destruído de verdade. O garoto fica chocado escutando isso, e pergunta quem poderia ter feito, mas então ele olha ao redor e descobre que o responsável pela explosão não está em lugar nenhum. Ele se pergunta se o rei estava por trás desse ataque, e o dragão afirma dizendo que pode ter sido qualquer um, até porque os nobres são doentes e distorcidos, e podem fazer qualquer maluquice para alcançar seus objetivos. Lian está realmente curioso agora, e ele diz ao Troll para proteger Flora e os soldados. Tudo isso enquanto ele vai procurar respostas. Ele se teletransporta para o palácio de Scarlet e leva ela para o local da explosão, onde Flora ainda está inconsciente. E Lian conta a Scarlet sobre ela, e Scarlet então diz a ele que não tem nenhuma princesa chamada Flora em nenhum país vizinho. Isso deixa o garoto sem entender porcaria nenhuma, e ele explica os detalhes sobre o encontro dele com um cara chamado Blaster, que disse que Flora era uma princesa. E Scarlet então diz a ele que já ouviu falar de Blaster, que é o braço direito do rei, que costuma cuidar de todo o trabalho sujo. E quando Lian conta pra ela sobre o ataque do espírito artificial, Scarlet entende o plano de Blaster. Ela diz que o Império estava querendo enviar uma princesa falsa para Lian, e assim que ele estivesse em seu país, ela seria morta, para que eles pudessem ter uma desculpa para começar uma guerra. Ela então verifica a garota de cabelo azul e encontra uma pinta em seu braço, o que faz ela ter certeza de que ela é uma filha secreta de um nobre de alto escalão, que não é oficialmente reconhecido. Mas a garota Flora foi enviada até aqui apenas para ser um sacrifício, e em seguida ela finalmente acorda. E Lian diz à garota que vai ficar tudo bem e que ele salvou sua vida. Mas então Flora entra em pânico ao descobrir que ela ainda está viva, e diz a Lian para se afastar dela agora, e que ela é muito perigosa para ele. Ela então revela uma marca de maldição em seu braço, dizendo que mesmo que ele possa protegê-la de ataques externos, ela está condenada a morrer de qualquer maneira. Ela diz que não está querendo causar nenhum problema para a pessoa que salvou sua vida, e pede que ele a deixe em paz. Mas Lian, no entanto, agarra sua mão e destrói sua maldição com magia sagrada. Ela então pergunta se ela tem alguma outra armadilha em seu corpo, alguma
alguma coisa do tipo, e a princesa de cabelo azul ainda não consegue acreditar que ela se libertou da maldição. Scarlet fica se orgulhando de Lian por ser capaz de utilizar magia sagrada que pode apagar qualquer tipo de maldição. O garoto pergunta se ela sabe o que era aquela maldição, e ela diz que isso a transformaria em uma criatura, e ela estava condenada a obedecer todos os comandos da pessoa que lançou a maldição. O dragão de repente percebe que um item de magia negra foi utilizado nela, e ele acredita que foi a mesma coisa que foi usada para criar aquela bagunça com Drácula, para que ele atacasse sua vila. Lian fica furioso com tudo isso, mas ele decide lidar com a princesa Flora primeiro. Ele diz que já que ela não tem pra onde ir, ela pode ficar aqui com eles, e promete que não vai deixar o Império machucá-la de agora em diante. Depois disso, Lian e Scarlet estão tendo uma conversa privada, onde ela diz a ele que todos os 3 países vizinhos nessa região estão olhando pra ele, e que ele precisa mostrar o seu poder para assustá-los. Lian pergunta se ele precisa meter a porrada em alguém, mas então Scarlet tem uma ideia melhor do que isso. Ela diz que ele precisa mostrar a sua própria moeda primeiro, e acima de tudo, ela mostra a ele 3 versões da moeda de prata usada em seu país natal, e diz que a versão original é a mais clara, mas quando é copiada para ser distribuída para o público em geral, perde muitos detalhes. O garoto Lian entende que ela está dizendo a ele para criar moedas que tenham um alto nível de detalhes, mesmo quando forem para distribuição geral. Isso vai mostrar aos outros países que ele tem tecnologia superior. Lian gostou da ideia e rapidamente invoca os espíritos de fogo e da terra para criar o seu primeiro lote de moedas de prata. Em seguida, ele decide fazer moedas de cobre, e Scarlet recomenda que ele adicione um pouquinho de estanho e faça moedas de bronze porque é mais barato. Ela também dá a ideia dele usar 70% de cobre porque é mais difícil de obter detalhes nas moedas que têm a proporção menor. Mas o garoto Lian surpreende ela novamente, fazendo moedas com apenas 50% de cobre, e logo depois, Asuna e Jode vão até uma guilda de comerciantes que fica lá na cidade para mostrar a ele as moedas de prata feitas por Lian. O gerente da guilda fica surpreso ao ouvir que essas moedas de alta qualidade são para distribuição, e quando ele dá uma olhada nas moedas de cobre, ele fica sem palavras, porque ninguém no mundo nunca conseguiu fazer moedas tão detalhadas com apenas 50% de cobre. As garotas então perguntam qual é a taxa de câmbio das moedas, e ele diz que se todas forem da mesma qualidade, seu valor pode ser 3 vezes maior do que a da moeda do reino da princesa Scarlet. Por outro lado, o protagonista recebeu uma carta de seu irmão mais velho chamado Albrecht, que de forma arrogante está pedindo que ele venha vê-lo, para que eles possam conversar sobre o seu novo país. E quando Scarlet lê a carta, ela fica furiosa com a audácia de Albrecht, que mesmo sendo um idiota, ele fica se achando bonzão. Ela diz a Lian que ele não precisa responder essa carta, porque Albrecht não é o chefe da sua família, e ele nem mesmo tem qualquer posição ou poder. O rapaz aceita a sugestão e, em vez disso, ele convida seu irmão Bruno, que é alguém que ele realmente respeita. O irmão do protagonista visita o novo país que ele está criando, e Bruno fica surpreso ao ver o quão desenvolvido ele é, e pede educadamente a Lian que deixe sua família fazer negócios com seu país. Lian fica surpreso escutando isso, mas como Bruno é sincero sobre seu pedido, ele concorda em fazer negócios com ele, e usando telepatia, o garoto conversa com Scarlet e pede seu conselho sobre o assunto antes de fechar negócio, e ela diz a ele que ele deve tratar Bruno com gentileza nesse assunto de impostos e regras de negócios, e por outro lado, ela quer que ele trate Albrecht com desprezo, e se ele aparecer aqui é para expulsá-lo, porque ele precisa mostrar para o mundo que trata bem seus amigos, mas não deixa ninguém maltratá-lo. E Lian fecha o acordo comercial com Bruno depois disso, então ele vai para sua dimensão de bolso. O dragão diz a ele que embora usar sua moeda para estabelecer seu domínio seja uma jogada inteligente, ela só vai funcionar com pessoas que também sejam inteligentes. Ele tem medo de que pessoas idiotas continuem invadindo o país de Lian, e por isso ele precisa treinar sem parar para combatê-las. Lian começa a pensar em como ele pode melhorar como lutador, porque ele só pode usar magia e tem algumas fraquezas. O dragão diz a ele para apenas observar e aprender, e então com um flash de luz brilhante, ele aparece na frente de Lian com a forma de uma garotinha. O rapaz fica surtado ao ver o grande dragão que tinha uma voz grossa de macho alfa nessa forma de garotinha, mas aí o dragão diz ao protagonista para observar o fluxo mágico de seu corpo. Ele fortalece o corpo circulando magia através dele, e então pula sem esforço pela sala. O garoto Lian entende o que ele deve fazer agora. Ele circula sua magia para suas pernas também, e então pula bem alto, mas ele não consegue manter o ritmo por muito tempo e acaba caindo. O dragão fica impressionado porque não esperava que Lian aprendesse tão rápido, mas aí ele fala que tem muito mais a ensinar. Ele cria bolhas que absorvem magia na cabeça, nas mãos e nos pés de Lian, e diz a ele para preencher tudo com diferentes quantidades de magia para melhorar o seu controle. Lian mal consegue preencher as bolhas corretamente no começo, mas ele não perde a motivação e continua treinando até conseguir mover facilmente o poder mágico pelo corpo. Assim que o nosso protinha controla o fluxo de magia pelo corpo, o dragão conta que chegou o momento de aumentar o nível do treinamento. Ele entra no corpo do garotão e sai instantaneamente, ajustando algo necessário para o processo. E no segundo treinamento, o dragão saca uma corda de luz na palma da mão e diz a Lian que eles vão brincar de cabo de guerra. Quando a garotinha manda puxar a corda, Lian tenta, mas a corda nem se move. O dragão explica que para movê-la, ele precisa enviar mana pela mão. Lian imediatamente envia 10% de magia para fortalecer a mão, puxando a corda levemente, mas
o dragão faz o mesmo. O protagonista entende que o objetivo do treinamento é descobrir quanta mana o inimigo está usando para se fortalecer e ajustar suas estratégias de acordo com a situação. O dragão diz que ele está absolutamente certo. Lian começa a se concentrar intensamente na mana do dragão, fluindo pela corda, e ajusta a sua própria energia mágica de mana para se igualar a ela. E de repente ele percebe que o dragão muda de estratégia e passa a enviar mana pelo próprio ar ao redor, em vez da corda, para dificultar a detecção. Lian tem muita dificuldade para acompanhar, mas é claro que ele consegue aguentar até o fim. O dragão declara que ele passou na segunda rodada do treinamento, e para a rodada final, o dragão ordena que Lian dispare o máximo de mísseis mágicos que ele conseguir de uma só vez. Lian pensa que seriam seus incríveis 19, mas em vez disso, dispara 29, se surpreendendo com a melhoria inesperada, porque a sua capacidade de mana permanece a mesma. A garotinha sorri de um jeito maníaco, explicando que ao treinar seus sentidos e controle de mana, ele basicamente otimizou seus feitiços e sua eficácia aumentou drasticamente. Lian fica muito feliz em escutar isso e percebe que agora possui as habilidades para usar o seu imenso poder adequadamente. E no dia seguinte, Lian está realizando uma reunião com todos os seus subordinados importantes na mansão de Scarlet, e Riane conta que eles estão administrando tudo com pouco sal e água potável. O garoto diz a ela que vai reabastecer o estoque, o que deixa Asuna curiosa sobre como é que ele vai conseguir isso. Lian explica que simplesmente envia seu clone ao mar e usa a caixa de itens para separar todo o sal da água. As garotas acham que deve ter um jeito mais eficiente de fazer tudo isso, e como Lian é o rei delas, ele não deveria se envolver pessoalmente com tarefas físicas como essa. Lian diz que vai pensar no assunto quando Scarlet se levanta do nada e pergunta ao dragão se tem algum lago de água salgada ou lugar parecido para que eles possam extrair sal perto da Terra Sagrada. Ele conta que talvez tenha algo a sudeste da cidade, pois gado e ovelhas selvagens costumam vagar por ali. Todos se perguntam o que essas duas coisas têm a ver. Scarlet sabe que gado e ovelhas adoram lamber sal grosso, mais do que os nobres do seu país gostam de lamber os sapatos do rei. Eles decidem explorar a área mais tarde e encerram a reunião com essa pergunta. Ao saírem da sala, Asuna diz a Lian que seria muito bom se eles tivessem um oceano em seu reino, pois assim resolveriam o problema do sal de uma vez por todas. Scarlet se junta à conversa e conta que antigamente tinha um oceano aqui nessa região, mas que na Guerra dos Três Dragões, o dragão que está no corpo de Lian simplesmente lançou uma montanha sobre ele, isolando a água completamente da Terra Sagrada. Lian fica surpreso ao escutar a incrível comparação de poder do dragão dentro dele, e mais tarde ele pede ao dragão, na forma de garotinha, que empreste um pouco do seu poder, pois precisa dele para resolver essa situação. Lian ainda está meio em dúvida sobre criar um oceano inteiro em seu território, mas o dragão se recusa, dizendo para o moleque se virar com o que tem. Então, Lian faz exatamente isso e cria um pequeno lago de água salgada com uma praia, imitando o oceano. Ele leva Asuna e Scarlet para o mini-oceano, explicando que ele está conectado ao oceano real através de sua caixa de itens, então ele nunca vai secar. As garotas ficam todas animadinhas escutando isso, então Asuna e Scarlet cochicham juntinhas para conseguir permissão de Lian para nadar na piscina. E ele, como não é besta, não tá vendo problema nenhum nisso não, pois significa que ele vai poder ver todas elas naquele famoso estilo episódio de praia. E tentando chamar a atenção dele, elas brincam o dia todo. E no dia seguinte, Lian está levando Scarlet para casa, onde ela recebe uma mensagem preocupante sobre sua terra natal que está com uma seca. Lian diz a ela que se eles precisam apenas de água, ele pode ajudar sim. E Scarlet pergunta se ele tem certeza. E ele responde que fazer isso ajudará a criar um relacionamento mais forte com o país dela, e que é seu dever ajudar seus vizinhos. Ele até se recusa a cobrar pela água, porque ele não é uma pessoa gananciosa que lucra com a desgraça dos outros. A princesa Scarlet sai rapidamente para informar seu pai sobre a oferta. Enquanto isso, Lian volta para seu território e coloca os espíritos da água para trabalhar, enchendo barris com água potável. O dragão diz a Lian que suas boas ações podem ser inúteis no final. O garoto não entende por que ele disse isso do nada. O dragão conta que pessoas normais são idiotas, e é que aqueles com poder são idiotas e arrogantes. Ele acredita que eles vão desconfiar da sua boa vontade, afinal de contas, ele está ajudando de graça, e é exatamente isso que está acontecendo, porque Scarlet chega dizendo para Lian que seu pai recusou a oferta, dizendo que o país deles consegue lidar com esse nível de desastre sozinho. Atualmente, eles estão enviando pacotes de ajuda para os locais mais afetados pela seca, mas não conseguem transportar tanta água quanto Lian conseguiria. De repente, o dragão recomenda que ele faça chover na região para acabar de vez com a seca. Lian fica curioso, e o dragão conta que entre os feitiços de magia sagrada de alto nível, existe um feitiço para controlar o clima. Lian fica muito animado escutando isso, mas percebe que ainda nem está pronto. Além disso, se ele tentar ajudar o reino com magia sem permissão, eles podem acabar se ofendendo. Então, ele quer usar uma abordagem mais suave dessa vez. Logo, o protagonista visita seu irmão Bruno com um plano já em mente, já que Bruno é um nobre de baixa patente e fornecer ajuda a regiões atingidas por desastres é uma conquista que pode ajudar os nobres a manterem seus títulos. Lian está querendo que Bruno trabalhe com ele e explica que vai usar a caixa de itens para teleportar água para os locais mais necessitados, e Bruno vai distribuir oficialmente. O irmão do protagonista
protagonista gostou bastante do plano, mas pede a Lian que espere alguns dias, até que ele possa providenciar o custo da água e do transporte. O rapaz diz pra ele não se preocupar com isso e apenas confiar no planejamento, pois ele não tá fazendo isso para conseguir lucro. Enquanto o Bruno gosta muito do seu plano, o rei, pelo visto, não gostou nem um pouquinho e envia alguns nobres à casa de Lian para preparar seu casamento com Scarlet. O dragão sente que os preparativos para o casamento são apenas uma desculpa, e o garoto está querendo enviar seu clone para as regiões afetadas pela seca e garantir que ele não ajude as regiões atingidas diretamente. Nesse momento, o Troll entra e informa que o pessoal do reino está procurando ele por toda parte, querendo dar a notícia de que estão encontrando a rota perfeita para Scarlet seguir durante a procissão de casamento. Lian percebe que não pode mais enviar seu clone, mas pede ao Troll que fique de olho no pessoal do reino e garanta que eles não façam nada de problemático. Entretanto, ele decide mudar a aparência do seu clone para que não seja descoberto. Ele invoca seu clone e usa magia de vento para deixar ele com um cabelo mais estiloso, mas então percebe que esse penteado estranho vai fazer ficar ainda mais suspeito. Ele dispensa o clone, prende o cabelo e invoca outro clone, que surge com sua aparência atual. O garoto Lian percebe que o clone copia sua aparência quando ele invoca, e todas as mudanças feitas durante a última invocação são revertidas. Isso dá pra ele uma ideia única, e ele usa o feitiço de contrato familiar superior para inverter o gênero de seu clone, transformando ele em uma personagem bem diferenciada. Ele nomeia o clone de Emilia e descobre que ela pode utilizar magia assim como ele, antes de enviá-la para cuidar das coisas em seu lugar. Algumas semanas depois, a cidade do protagonista está prosperando, tudo graças aos turistas e mercadores que vêm de outros reinos para visitar. Após seu comércio bem-sucedido com Bruno, ele começou a formar relações comerciais com outros mercados e nobres nos países vizinhos, mas claro que ainda tem problemas. As pessoas enviadas pelos reinos estão seguindo ele em plena luz do dia, tudo para que ele não se intrometa para ajudar no combate à seca em seu território. Lian percebe isso facilmente, e sabendo que ele só pode ficar esperando até que seu clone invertido, Emilia, faça seu trabalho, ele continua andando pela cidade quando os dois de seus slimes de estimação se aproximam. Eles parecem bastante sujos, depois de ficarem pulando nas ruas de terra da cidade. Isso faz Lian decidir que seu próximo projeto vai ser criar estradas. Imediatamente ele coloca os Trolls para trabalhar, pedindo que eles juntem pedras enormes e as transformem em cascalho. Ele também invoca alguns espíritos da terra para começarem a cavar a estrada, para que ele possa enchê-la. O dragão pergunta a ele qual estratégia ele vai usar para construir a estrada, pois existem 3 métodos comuns utilizados nesse mundo. O jeito mais tecnológico usa um mineral chamado solo ardente, que funciona com a ajuda de carvão. E Lian fica muito animado ao pensar em criar o seu próprio estilo utilizando magia. Logo, os seus espíritos terminam de cavar um poço, com cerca de 1 metro de profundidade na localização da estrada. E o dragão diz a Lian que isso é muito exagerado, pois apenas as estradas mais importantes das capitais são cavadas tão fundo. Ele diz para o rapaz olhar ao redor, porque todos que estão vendo ele fazer essas maluquices na estrada já estão constrangidos, pensando que ele não sabe o que está fazendo. Lian fica um pouco nervoso por causa disso, mas continua com seu plano original. Os Trolls enchem a trincheira com cascalho e colocam terra por cima, que o protagonista derrete utilizando espíritos do fogo, criando uma estrada perfeita. E depois de fazer estradas utilizando esse método por toda a cidade, Lian tá querendo expandir o projeto. Eles transformam as estradas que ligam sua cidade a outros lugares. O trabalho continua sem problemas, e logo, os slimes chegam até Lian com seu almoço, e ao se abaixar para pegar a cesta, ele percebe que na verdade tem uma coisa faltando em suas estradas, e rapidamente chama os espíritos do fogo para derreter a camada superior. Em seguida, ele pede aos espíritos da terra que levantem levemente a parte central da estrada, criando uma pequena inclinação em cada lado. O dragão não entende porque Lian tá fazendo algo tão estranho, e ele explica que por causa da inclinação da estrada, a água vai escorrer facilmente para fora. Ele conta que o centro da estrada é a parte mais utilizada, e que com o tempo vai se desgastar, permitindo que a água invada o solo, e subindo o terreno, a água vai vazar para o lado de fora, assim evitando danos na estrada. No dia seguinte, os Trolls e os espíritos continuam cuidando da estrada, seguindo todas as instruções de Lian. Enquanto isso, ele simplesmente decidiu que vai treinar dormindo, em uma corda bamba, o que acaba sendo mais difícil do que ele imaginava. O dragão pergunta o que diabo que esse moleque tá fazendo agora, e Lian responde que precisa utilizar magia para fortalecer o corpo e conseguir manter o equilíbrio na corda. Ele tá querendo conseguir fazer isso até dormindo, porque assim vai conseguir treinar enquanto descansa, tudo para aprimorar seu domínio da magia. Ele continua caindo da corda várias vezes, mas no fim aprende a se equilibrar corretamente. O dragão diz que já que ele consegue fazer isso agora, ele deve ter percebido algo novo. Lian entende que o dragão está certo e começa a se perguntar qual é a diferença. O dragão então conta que a magia de uma pessoa acaba sendo afetada pelo menos um pouquinho pela região em que vive, e agora que Lian aprimorou seu equilíbrio, ele pode ser capaz de descobrir isso. Ele decide tentar imediatamente e espalha sua magia para escanear as pessoas na cidade. Ele identifica as pessoas que possuem uma assinatura mágica única, e são todos espiões atrás dele. No entanto, a parte chocante é que quase todos os 3 países ao seu redor enviaram espiões. O garoto simplesmente não consegue acreditar, pois ele pensava que apenas o reino da princesa Scarlet estava vigiando ele, mas o dragão conta que com certeza eles ainda não sabem
sabem que o protagonista tá sabendo disso tudo. Lian fica nervoso, mas então o dragão recomenda que ele demonstre seu poder imenso para dizer aos espiões que se coloquem em seu devido lugar. Ele começa a pensar seriamente sobre isso. Depois o protagonista visita Scarlet no dia seguinte. Ele pergunta a ela sobre a força militar dos 3 reinos, e ela diz que o reino do pai dela e o vizinho tem um total de 40 mil soldados cada, enquanto o grande império tem cerca de 50 mil soldados em seu exército. Lian percebe que isso significa que os 3 reinos têm mais de 100 mil soldados, enquanto o seu pequeno país tem cerca de 10 mil pessoas, incluindo moradores. Isso faz pensar que eles não são páreo para os inimigos no momento, mesmo com as armaduras mágicas que ele criou. Ele decide que vai fazer o possível para evitar qualquer tipo de guerra agora. E Scarlet diz a ele para contar com ela quando se trata de diplomacia. O rapaz então volta para sua cidade e começa a pensar que talvez as outras nações de todo esse continente também tenham enviado espiões para vigiá-lo. Ele decide verificar a presença deles utilizando suas habilidades, mas ao espalhar seu poder mágico o máximo que consegue, ele sente algo incomum. Na mesma hora ele se teleporta para ver o que é e pede aos seus subordinados que parem de trabalhar na estrada. Em seguida, ele invoca os espíritos da terra para cavarem bem fundo e logo encontra o que ele sentiu. Lian salta num poço profundo e encontra pedaços sólidos de mitril de alta qualidade. Esse mineral é incrivelmente raro. Ele percebe que existe uma mina inteira de mitril ao redor daquela área. Usando ela, ele pode criar armaduras mágicas para todos do seu país e ainda assim sobrar material. Ele finalmente percebe como manter as outras nações sob controle e se teletransporta para fora, onde Scarlet está esperando pelas notícias. O rapaz diz a ela para avisar a todos que ele encontrou uma mina de mitril, o que vai permitir a ele dar armaduras mágicas a todos em seu país, e ela concorda rapidamente. Logo depois, o garoto interrompe completamente o projeto da estrada e traz mais pessoas de seu povo para minerar o mitril. Riane verifica a quantidade do raro mineral que eles têm e diz que será o suficiente para criar milhares de armaduras mágicas com a ajuda dos espíritos. O protagonista consegue refinar tudo em barras de mitril e começa a sonhar acordado com a riqueza que ele teria se vendesse tudinho. No entanto, ele também tá meio chateado por não conseguir continuar trabalhando na estrada. Riane também se sente chateado porque os elfos não têm contribuído para os projetos recentes. Ela conta para Lian que, após fazer um contrato com ele, alguns elfos despertaram seus poderes mágicos, mas precisam de livros de magia para aprender feitiços. O garoto começa a pensar em maneiras de dar livros mágicos para todos, quando ele percebe que seu anel é uma enciclopédia com milhares de feitiços e é feito do próprio mitril. Ele pensa que pode fazer anéis para que todos aprendam a armazenar novos feitiços, mas então ele percebe que não seria muito eficiente, e em vez disso, ele pensa em criar salas subterrâneas como as das ruínas, para que várias pessoas possam usá-las para aprender o mesmo feitiço. Riane fica preocupada depois de vê-lo falando sozinho nos últimos minutos, mas então o garoto pergunta se ela consegue usar magia. Ela diz a ele que consegue usar magia de gelo, então decide testar sua teoria nela. Ele se teletransporta para a cidade, e com a ajuda dos espíritos, ele coloca uma fina camada de mitril sobre a superfície da estrada. Em seguida, lança um feitiço sobre ela, e pede a Riane que fique em cima da estrada. Assim que ela faz isso, ela sente os feitiços armazenados na placa de mitril fluindo direto para seu cérebro, e de repente consegue lançar um ataque de gelo de baixo nível. Ela fica toda animadinha com isso. Então Lian explica que a placa de mitril debaixo da estrada tem um dispositivo de armazenamento mágico, e como está em uma área aberta, todos poderiam utilizar magia livremente, sem se preocupar com o espaço. Isso dá a ideia de modificar toda a rede de estradas da cidade novamente para transformá-la em um gigantesco dispositivo de armazenamento mágico. Logo, o protagonista completa seus objetivos, transformando a estrada em uma biblioteca gratuita de feitiços mágicos. Todos com talento para magia podem usar isso para lançar ataques mágicos. Riane chama isso de genial, porque agora até os moradores podem defender a cidade, caso ela seja atacada. Lian também conta que ele colocou uma outra grande novidade, que vai ser o feitiço de telefone. Riane nunca tinha ouvido falar disso, mas assim que ela dá uma testada no feitiço, um pequeno dispositivo mágico aparece em sua mão, permitindo que ela ligue para uma amiga que está em outra parte da cidade. Ela fica toda animadinha, e conta a Lian que ele criou uma cidade completamente mágica, diferente de qualquer outro lugar nesse mundo. Mais tarde, o protagonista está ensinando Flora a utilizar magia de luz, pois depois de achar um familiar e realizar um contrato com ele, ela também consegue usar magia. Ela fica realmente impressionada, pois achava que não tinha nenhum talento para magia, mas Lian diz que é apenas um feitiço básico. Ele então explica seu plano de colocar mitril sobre toda a rede de estradas da cidade e elaborar novos planos para extrair água de poços e iluminar os locais. Flora está pensando que usar um recurso tão caro como mitril apenas para facilitar a vida das pessoas comuns é um grande desperdício, mas Lian discorda desse preconceito de classe. Ele diz que se ele pode criar feitiços que reduzem o tempo de gasto em suas tarefas, seu povo pode fazer as coisas que realmente deseja e ser feliz. Flora começa a ficar elogiando o rapaz, dizendo que ele é um rei maravilhoso, que se importa com seu povo. Lian recebe uma ligação do líder Troll, que informa que um grupo de Cavaleiros Dragões quer encontrá-lo, mas Lian não faz ideia de quem eles sejam. Flora conta que os Cavaleiros Dragões são muito famosos por suas habilidades e pela lealdade de seus dragões. Lian fica curioso e rapidamente se teleporta para o local, onde os Cavaleiros Dragões aguardam ele. Ele se aproxima ansiosamente, mas então os dragões começam a entrar em pânico. Geral então fica confuso com o que está acontecendo, mas os Cavaleiros Dragões logo percebem que seus dragões estão com medo de Lian. O rapaz não entende por que eles teriam medo dele, mas então o dragão garotinha que está
no corpo de Lian, decide explicar que as criaturas fracas sempre ficam cagando de medo de alguém incrivelmente forte como ele. O garoto finalmente entende o motivo, então a capitã dos Cavaleiros Dragão, Sheila, se aproxima dele para cumprimentá-lo. Ela se apresenta de forma arrogante como a 19ª princesa do Império, e Lian fica chocado ao perceber o quão arriscado foi a decisão do pai dela, mandando ela pra cá. A princesa Sheila então vai direto ao ponto e desafia o protagonista para um duelo. Ele fica confuso e pergunta por que eles deveriam lutar se acabaram de se conhecer, sem falar que ela é muito gata. Sheila então responde que a melhor maneira de duas pessoas se conhecerem é relaxando e curtindo, mas ela não pode fazer isso com o protagonista por enquanto, pelo menos não com todos esses soldados olhando. Então só resta a segunda melhor maneira, trocar socos. Lian não tá querendo lutar, mas Sheila diz que ele pode se provar digno de ser aliado do Império. Ele só se tornará aliado se impressioná-la. Essa oferta é boa o suficiente para Lian, pois no momento, seu relacionamento com os 3 países vizinhos não é dos melhores, e ele precisa de pelo menos um deles ao seu lado. Ele aceita o duelo e eles começam a lutar imediatamente. A princesa se move como um raio, desaparecendo diante dos olhos de Lian, que imediatamente cria escudos de força absoluta e escudos mágicos absolutos para se proteger de qualquer tipo de ataque. A princesa Sheila tenta atingi-lo com golpes físicos primeiro, mas os escudos mágicos anulam os ataques dela, então ela dispara algumas bolas de fogo contra o rapaz. Mas novamente os escudos mágicos bloqueiam tudo. Sheila desaparece de novo, e Lian não consegue descobrir se ela está usando invisibilidade ou super velocidade. De repente, a garotinha dragão avisa ele para desviar, e Lian faz isso, bem na hora em que a espada mágica de Sheila estava quase atingindo ele. Ela começa a se mover em super velocidade novamente, mas Lian cria uma pequena névoa ao seu redor que permite a ele rastrear seus movimentos com precisão. A princesa perde a confiança, pois a sua super velocidade se torna inútil, e pergunta a Lian como é que ele está rastreando ela. Ele diz que não consegue notá-la usando seus sentidos aprimorados, então espalha uma névoa mágica ao seu redor e consegue saber onde é que ele está exatamente, pelas mudanças na névoa. Sheila fica impressionada com a sabedoria desbalanceada desse moleque e decide encerrar o duelo, pois entendeu quão habilidoso ele é. Ela diz a Lian que eles deveriam ter uma conversa tranquila agora, e ele rapidamente a teletransporta para sua mansão. Sheila fica impressionada, pois não fazia ideia de que teletransporte podia sequer ser possível, mas Lian diz que é um dos feitiços de dragão. Eles entram e Lian se pergunta se Sheila pretende oferecer um casamento político para formar uma aliança com o reino dele, assim como os reinos de Scarlet e Flora. No entanto, ela diz que a única condição principal é assinar um pacto militar de não agressão. Lian tá achando isso difícil de acreditar e começa a pensar que Sheila tem um motivo oculto, mas ela conta que em seu país existe um ditado que diz que nunca se deve atacar a coroa do dragão, que é a criatura que mora dentro de Lian. O garoto fica curioso e Sheila diz que há muito tempo o reino deles quase foi destruído porque algo maluco aconteceu entre eles e o grande dragão. Foi por isso que ela veio pessoalmente para verificar se Lian tinha o poder do grande dragão e fazer o que fosse necessário para formar uma aliança. E após receber alguns conselhos da garotinha dragão, Lian concorda em fazer uma aliança, e Sheila começa a suar de preocupação, mas tenta relaxar após o aperto de mãos. O garoto percebe que ela devia estar se borrando de medo ao ficar na presença dele, já que ele tinha um poder dracônico. E depois disso, Sheila pergunta qual é o nome do reino dele, e antes que Lian possa responder, o dragão surge em sua forma original e diz que o reino deles é seu nome, Lian e Raidon. Sheila começa a vibrar, se tremendo todo ao ver o dragão divino à sua frente, e mesmo quando Raidon retorna para dentro de Lian, ela ainda está abalada. Ela discute os detalhes da aliança, e quando escurece, Lian decide levá-la para seu quarto, e assim que saem de sua mansão, Sheila fica surpresa ao ver luzes emanando de todas as casas. E o protagonista conta que criou um sistema que permite o uso livre de magia em todos os edifícios de sua cidade. Sheila tem dificuldade em acreditar nisso, então decide ver de perto. A sua admiração aumenta ainda mais ao descobrir que Lian também criou feitiços para água e fogo, além de magia de luz. Sheila fica completamente impressionada com a cidade mágica de Lian. Ele conta que é tudo graças à mina de Mithril que ele encontrou, e ela fica mais intimidada por sua força. Então, ela pergunta se eles também têm pedras mágicas, mas Lian nem faz ideia do que é isso. Sheila finalmente encontra um jeito de agir com confiança novamente, e explica que as pedras mágicas são formadas pela concentração de excesso de poder mágico liberado durante o lançamento de um feitiço. Isso é algo que o rapaz está tentando entender, e usa o feitiço de luz, mas Sheila fica chocada porque ele não desperdiçou sequer uma quantidade de mana. O garoto conta a ela que o dragão Raidon treinou ele para ser 100% eficiente, e Sheila fica apavorada porque isso não é possível, nem mesmo para humanos. Logo após isso, o protagonista deixa a mulher no hotel, e então começa a se perguntar se Raidon sabe sobre as pedras mágicas. Raidon manda ele lançar um feitiço de forma imperfeita de propósito, e o garoto lança um feitiço com 0% de eficiência. A mana desperdiçada se transforma em poeira brilhante, que se deposita no chão. O dragão conta que essa poeira se cristaliza para formar pedras mágicas. O rapaz então decide dar uma olhada se algumas pedras mágicas já estão se formando na cidade, usando sua habilidade de detecção, e procura sinais fracos por toda a cidade antes de achar uma grande pedra mágica. Ele rapidamente vai até o local e desenterra ela, mas para seu choque, o dragão conta que a pedra mágica é inútil porque perde seu poder com o tempo. No entanto, isso não significa que elas não tenham valor algum. Pedras mágicas, na maioria das vezes, são formadas em campos de batalha, onde muitos feitiços foram lançados. As pedras mágicas são tão raras que valem muito mais do que diamantes.
diamante. Lian fica chocado ao saber disso e percebe que pode usar as pedras mágicas para impulsionar a economia do país. Logo, o protagonista chama seu irmão Bruno para falar sobre negócios e conta sobre o planejamento mágico da cidade, que permite a criação regular de pedras mágicas. A cabeça de Bruno quase explode tentando processar a informação, mas quando escuta que Lian quer negociar pedras mágicas com a ajuda dele, fica muito feliz. Claro que ele aceita o acordo de bom grado, e Lian mostra para ele uma pedra mágica que acabou de desenterrar, e Bruno conta que é uma pedra mágica jovem, que normalmente é muito procurada por casais recém-casados. Ele explica que as pedras mágicas jovens têm faixas mais largas, que encolhem com a idade. Ele diz que as pedras mágicas antigas são ainda mais raras e belas, podendo valer até 5 vezes mais que as normais, mas precisam ter centenas de anos para atingir esse nível. Mas é claro que isso não é problema para o protagonista. Ele então invoca sua caixa de cristal para envelhecer rapidamente a pedra mágica, e 3 semanas dentro da caixa de cristal fez a pedra mágica envelhecer 500 anos, se transformando em uma pequena e linda gema. Lian fica impressionado com a pedra e guarda ela em sua caixa de itens para que sua clone feminina, que está no Império, possa retirá-la. Do outro lado, o clone feminino do protagonista apresenta a pedra mágica para o rei, como um tipo de presente para celebrar a aliança. E o rei fica sem palavras vendo a pedra mágica de 500 anos, e logo, retornando para a cidade, Yanni conta a Lian que o rei e a rainha ficaram impressionados ao verem a pedra mágica, tanto que eles até enviaram muitos presentes como gratidão. E Sheila vai visitá-los novamente para aconselhar Lian sobre sua política externa. E com o passar do tempo, o reino do protagonista começa a ter muita prosperidade, com seus subordinados cuidando de todas as coisas complicadas. Eles o encorajam a seguir o caminho que deseja, e para Lian, isso significa aprender novos feitiços com o dragão Raidon. É com isso, rapaziada, que a gente chega no final desse anime. Para mais animes incríveis como esse, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.